Uempuridu, Lucas Penido na área. E Henrique Portugal. Hoje temos um cara que eu vou falar pra vocês. O cara é brabo. É brabo. Na área de investimentos, a gente vai fazer várias perguntas pra você que curte business. Na área de música. Isso é bom. Ah, bom. A música tem muito a ver com números, né? Ah. Eu sempre acho isso. Normalmente os nerds... Like us, tipo a gente. Sabe, a música é muito isso. E o cara também curte música dos nossos. A gente tem aqui Evandro Berto, meu chegado. Muito obrigado, Bom demais viu? estar aqui com vocês. Prazer enorme. Pô, Evandro, cara, que satisfação. Confesso pra você que quando a gente decidiu fazer o After in loco, né? Porque, enfim, a gente começou em 2020 e tal. Mas assim, o seu nome tava lá no topo da lista, cara. Porque tem uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre os slashers. Esse é um slasher, sim, sinistro. Mas Evandro, antes de mais nada, cara, seja bem-vindo. Quero só começar agradecendo os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a Rede Accor, Novo Hotel, Anderson, por essa parceria maravilhosa. A Serenata, a Abramos... Cantina Piatinza também, onde a gente vai jantar com os nossos convidados. É isso aí. Kitzel e Rocha Transportes também, que enfim, a empresa que quando os nossos convidados chegam em BH, de onde a gente grava o nosso After Podcast, vai lá buscar, vai dar todo aquele apoio. E se você precisar de alguém para transportar, Rocha Transportes. Evandrilson, vamos direto ao assunto. Pá! Cara, vamos começar do início, né, como dizem. Eu te conheço há alguns anos, cara, e uma coisa que sempre me chama muita atenção em você é que você é um cara muito decidido. E aí eu fico pensando, cara, o cara trabalha no mercado de investimentos, a gente se conhece aí um pouco mais de 10 anos, 11 anos, né? Mas uma amizade intensa. Eu fiquei pensando assim, geralmente, Henrique, todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Quando é criança, ou quer ser... Ele fala que não sonhou, né? Queria ser, né, rockstar, músico, tá, papapá. Pergunta, cara, como é que era o Evandro criança? Já queria entrar no mercado? Porque, pô, cara, o cara parece que... O que você queria ser? Como é que foi essa sua entrada no mercado? Legal, assim, engraçado que eu tô quase me descobrindo como criança através da observação do meu filho, porque os meus pais dizem, esse é igualzinho você, que é o Noah mais novo. Uau. Então eu tô aprendendo alguns traços do ponto de vista de personalidade que confesso que eu não sabia a meu respeito. Então um deles é que o Noah, ele gosta de brincar sozinho, o negócio dele é você deixá-lo com alguma coisa que chame a atenção e ele passa horas ali, enfim, digerindo aquela brincadeira. E eu tinha um pouco dessa coisa da brincadeira solo. Quer dizer, eu ficava imaginando jogos de futebol. Então, para te responder de forma objetiva, futebol, enfim, sempre foi algum nível de ambição na minha vida. Mas à medida que eu fui crescendo, cara, essa coisa do rockstar, ainda absolutamente despretensiosa, mexia com o meu imaginário, né? Engraçado que você falou de slasher, né? E o Guns N' Roses sempre foi uma banda grande na minha vida. Isso pra mim, pô, será que dá pra ser, né? A gente fica criando essas expectativas. Inclusive eu consegui há coisa de 15 anos atrás realizar um sonho da minha vida, que era comprar uma Gibson, uma Les Paul. Eu já vi. Eu tava me parecendo na minha cabeça tava, Então assim, cara, mais uma infância, enfim, absolutamente normal, nada muito diferente, exceto por esse traço que, de novo, eu tenho descoberto agora de gostar do meu canto. E hoje, me vendo adulto, eu sou exatamente isso. Eu sou um cara que gosta de estar entre os meus, prefiro a minha casa do que o ambiente externo, geralmente. Então, parece que a minha infância foi meio que nessa direção. Faz uns bons jantares, cara. Faz uns bons jantares. Eu gosto de receber gente. Cara. Aqui, ó. Cara, tem um Genacequá. Tipo você também. Cara, eu acho que com o passar da idade, a gente, o ambiente casa, principalmente com o filho, né, ele passa a ser muito acolhedor, né? Eu falo muito isso porque eu morei muito tempo sozinho e você deve ser assim, né? A história ficar em casa pensando
apesar de que o instrumento a gente quer fazer barulho, mas você não optou pela bateria, você optou pela guitarra, né? Mas toca piano também, cara. É. Tá guardando, não. Tá guardando, não. Guardando, nós vamos chegar lá, vai. Não, mas já até explicando pra nossa audiência, ele é a história do slasher, da pessoa ter mais de uma vertical, né? Uma tira, uma barra, né? Uma barra de conhecimento, né? De conhecer de música, de conhecer de mercado financeiro e ter isso, porque durante alguns anos, algumas gerações, é aquela coisa do especialista, né? Eu hoje acredito muito no mundo, que o mundo é do generalista, assim. Okay. Porque o mundo hoje exige uma capacidade de adaptação muito grande, né? Até mesmo para trabalhar na área de investimento, né? Que tipo de fundo, né, que você vai trabalhar, né? Um agrícola, um imobiliário, um de capital de indústria, né? Como é que você se sente sendo um cara que tem mais de uma especialidade, assim, mais de uma especialização, assim? Isso te incomoda? Porque tem gente que isso incomoda. É aquele cara, pô, você sabe de muita coisa, então você não sabe de nada. Né? Aquela coisa do pato, né? Nada mais ou menos, corre mais ou menos, voa mais ou menos. Tudo mais ou menos. Eu tô falando porque eu sou assim. Ok. Engraçado primeiro você ter citado sobre os generalistas, né? Tem um livro maravilhoso, Por que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas, que é um dos mais legais que eu li, enfim, nos últimos... do cacete. Em inglês chama-se Range. Enfim, super recomendo aí pra todos que tiverem interesse, mas é exatamente essa coisa. Você não leu esse livro? Não. A mão dele tá coçando já pra pegar o celular, ele já comprou. Não, meu Kindle eu vou só aumentando a quantidade de livros, assim, né? Vou dar um pequeno spoiler, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. O livro ele começa com a história daquele golfista, o Tiger Woods. E o Tiger Woods, muito novinho, ele já se mostrava claramente diferenciado. Inclusive, ele tem quebrou vídeo no o padrão. YouTube, Porque normalmente o golfista fazia sucesso mais velho. Ele foi o primeiro golfista a ser número 1 novo. Tem um vídeo dele na internet, ele novinho no programa de televisão, dando umas cacetadas. O pai dele, desde muito novo, direcionou, enfim, o garoto, né, para esse propósito. O livro começa com essa história. Aí o livro traz o Roger Federer. E a história, totalmente diferente. Os pais, em princípio, desinteressados com o desenvolvimento atlético dele. Ele não tinha nenhum apreço específico pelo tênis, era um menino que gostava de esportes, mas de forma também mais geral. E aí ele começa com a provocação, mas pera lá, Roger Federer se tornou quem se tornou, sem nenhuma intencionalidade na criação. Tiger Woods é quem é, também de uma forma de desenvolvimento absolutamente oposta. E onde está o segredo, né? O resumo do livro vai ser essa tese, que é, para a maior parte dos domínios, o que interessa de verdade é a quantidade de inputs que você recebe, de tal forma que você canaliza tudo isso para fazer algo de uma forma simplesmente única. Olha, tá certo? Agora, para alguns poucos atividades, você de fato, quanto antes, melhor. E o livro vai fazer uma crítica que naquele contexto, Tiger Woods, veio muita literatura afirmando assim, cara, quanto antes o seu filho se descobrir, etc e tal. E aí com vários métodos, que ele vai dizer, cara, isso aqui se aplica a pouquíssimos domínios e atividades. Aí ele dá outros exemplos. Por exemplo, enxadrista. Geralmente esse cara começa muito cedo. 2 anos, tipo assim. E por quê? Quais são as características das atividades, né? Tudo que, em função da sua ação, as respostas elas são conhecidas, por mais diversas que sejam, elas são conhecidas. Quanto antes você se inserir naquele negócio, isso vai trazendo algum nível de capacidade, memorização, que te ajuda a resolver. Então a diferença que ele vai trazer do golfe pro tênis, nesse caso, é exatamente o movimento único do golfe. Ele traz essa percepção. E ele vai dizer assim, não, mas tinha uma comunidade que era muito resistente. Tem um capítulo sobre isso, que é a comunidade do futebol. Pô, esses caras partiam do pressuposto que futebol não, tem que nascer, tem que ser criado ali com 3, 4 anos. Cara, o livro pega o exemplo da seleção da Alemanha, que nos deu um pau aqui. 2014. Os caras até 14, 13 anos de idade, jogavam esportes diferentes. Olha que coisa interessante. Variados. Um parêntese aqui, cara. Nos Estados Unidos, esse lance vários caras ganham bolsa para várias áreas. Tipo assim, o Deion Sanders, por exemplo, né, que é o Showtime, ele foi, inclusive, se não me engano, o primeiro atleta a disputar, ou se não me engano, ganhar uma Super Bowl
e enfim, o Campeonato Mundial de Beisebol. Jogou os dois. Mas a maioria World Series, né? World Series, exactly. Então o que aconteceu? Isso que tá falando, perder pra ativar. Mas o que eu digo é o seguinte, é interessante essa visão, porque lá a galera, geralmente, o cara que ganha, bolsa pra futebol americano, ele é um excelente corredor, o cara tem que correr pra caramba. Ele é gigante, então o cara ganha tracking como corredor, ganha às vezes como basquete, ganha também como também beisebol e também, obviamente, forte. Mas, a tese do livro é que, assim, como você começa é menos importante. Em determinado momento da sua vida, você que tem um repertório, você vai... O verdadeiramente profissional, ele cruza a linha daquele cara que já começou em performance relativamente alta. Ou seja, quanto mais generalista, melhor. Fale o nome do livro novamente. Range. Range em inglês, porque os generalistas vencem o mundo de especialistas. Caraca, e sabe uma coisa muito louca? E eu tenho que responder ao seu comentário já. Não, vai. Não, que você perguntou como que isso era na minha vida, né? Assim, Henrique, esses interesses meus diversos, depois pode falar um pouquinho mais sobre eles, mas um deles de fato é a música, né? Eu casei com uma cantora e ao início da carreira dela eu era o guitarrista. E foi exatamente nesse período que eu entrei num banco de investimento. Eu trabalhava no mercado financeiro, em diferentes corretoras, mas onde eu tinha uma carga horária mais rock and roll, era num banco de investimento porque é propriamente a cultura desse ambiente, né? Sim. E eu entrei tocando pra ela. Então eu me lembro que em algumas circunstâncias, né, teve uma que foi assim, bastante simbólica. Ela ia gravar um programa de televisão, o programa era 4h. E o pau quebrando, mano. Pau quebrando, isso era absolutamente incompreensível. E assim, eu disse, preciso sair e tal. A sorte é que o meu chefe, naquele contexto, eu acho que ele era um cara meio artístico, então ele torcia o nariz, mas no final ele pô, é legal essa história. Legal. Então, assim, eu sempre convivi com essas realidades, especialmente por conta do trabalho da minha esposa. E se isso me incomodou? Zero, ao contrário. Eu vejo, assim, que você, de alguma forma, ter essa flexibilidade para enfrentar os diferentes desafios, sejam profissionais, sejam pessoais, etc. É uma ferramenta incrível. Eu vejo muita gente mais cartesiana que muitas vezes, para uma atividade específica, de Facebook, o cara... essa galera, cara livre. É isso. Só aquilo ali. Se tirar o cara daquele lá, parece que você colocou o cara no outro universo, assim, tipo, né? É um pouco isso. Então, assim, eu gosto e continuo dentro do possível, né? Quer dizer, claro que meu tempo 80% dedicado à minha atuação profissional. Lógico. Que é, né, a minha vocação principal, digamos assim. Mas eu sempre considerei trazer esses hobbies ou esses side jobs, porque é um negócio que me dá prazer e eu acho que me dá ferramentas para eu chegar, né, nos lugares que eu quero estar, menos do ponto de vista profissional e mais como homem, né? Cara, sabe que é muito louco isso que você tá falando? Porque uma dessas vezes que a gente também fez o After lá atrás, né, em 2020, é uma palavra que eu uso, querer esmiuçar a mente das pessoas. E nesse esmiuçar a mente, a gente acaba aprendendo demais. E você acabou de responder algo existencial pra mim, cara. Que eu também sou um cara que sempre fui slasher, mas em um dado momento, teve uma área da minha vida, que foi o marketing, a publicidade, que ela realmente... Só que assim, isso pra mim sempre foi muito, sei lá, subjetivo, eu tava lá... E agora você falou, não, cara, porque é isso que aconteceu. Você foi ali e de repente você falou, não, aqui que eu tô sobressaindo, aqui que é onde eu vou focar e foi. Agora, uma pergunta, Evandro. A gente se conhece há muitos anos, eu sei que você é mineiro, né? Você nasceu em BH? Nasci em BH. Mas você morou um tempo, se não me engano, em Juiz de Fora e também no Rio de Janeiro. Isso. Cara, como é que essa mudança de cidades que conhecemos, né? Todo mundo conhece, mas enfim, como é que esses ambientes diferentes e, tipo assim, o environment, né? Tipo, o ecossistema desses ambientes influenciaram o Evandro? Cara, assim, eu de fato morei, inclusive, em outros lugares, né? Porque eu morei nos Estados Unidos, em 2 oportunidades diferentes, então foram cidades diferentes. Cara, isso eu acho que tem a parte boa e a parte mais desafiadora. Quer dizer, eu não tenho laços de longa data. Esse negócio de, meu amigo do colégio e tal. Eu lembro com carinho, as pessoas existem, né? Tá lá no Instagram. Agora, as minhas relações, elas foram, pelo menos a minha percepção, mais diversas. Então tem lá os caras que são meus grandes amigos do Rio. Sim. Tem... os caras que eu conheci na segunda fase de BH, né? Porque eu retornei a Belo Horizonte a despeito de ter nascido aqui.
Mas eu acho que você perde um pouco, digamos, a raiz com a região. Por exemplo, se você me perguntar sobre lugares básicos de Belo Horizonte, pô, sai daqui, vai lá na Savassi, rua tal. Eu não vou saber, cara. Também. Porque eu saí daqui novo, quando eu voltei já existia o Waze, e aí, basicamente, eu terceirizei a minha inteligência. Não, e é coisa básica. Várias vezes eu escuto no meu negócio assim, cara, não é possível que você não sabe onde é o lugar tal, pô. Qualquer um sabe. Não também escuto toda hora. Então, assim, eu acho que eu perdi um pouco a identidade associada tanto ao local quanto às relações. Né? Talvez essa é a metade vazia do copo. A metade cheia, eu acho que é a diversidade de relacionamentos, experiências diferentes. Até do ponto de vista cultural, né? Quer dizer, eu fui pro Rio de Janeiro na época de faculdade, e para uma universidade que é muito, muito plural, muito colorida, muito interessante, que é a PUC do Rio, aquilo lá foi diferente. Plano Real, né? Plano Real, bom, enfim, os pais do Plano Real, é uma universidade que realmente, para o que eu faço, ela é uma universidade de excelência. Peraí, para tudo. O Gringo here... Expliquem aí, peraí. Foi lá que nasceu o... vários economistas que tiveram relevância e protagonismo. Sim. No cenário brasileiro como um todo, você pega, sei lá, ex-presidentes de bancos centrais, né? Uma parte significativa veio da PUC. Que legal, então essa turma teve participação e protagonismo no desenvolvimento do Plano Real. Que incrível, cara. Então, assim, ter vivido aquela experiência... Mas desculpa interromper, é até interessante, porque a galera fala, porque a escola de Chicago, a escola de... A gente não tem muito isso no Brasil, por exemplo, a escola PUC. Que irado isso mesmo, jeito cara. PUC, RJ de pensar a economia, né? A gente sabe que tem um grupo de pessoas relevantes, mas eu nunca ouvi falar esse termo, né? É igual o Paulo Guedes fala muito, né? Escola de Chicago. Escola de Chicago. Não tem, assim, tem Deveria, um volume, né, tem esse conceito do início ali do Plano Real, né? Porque eu formei na PUC aqui, em economia. Economista, cara. Não, você sabia disso? a gente... E eu acho muito interessante isso. Não, mas continua falando. Porque eu falei assim, podia ter um conceito assim, a escola... PUC do Rio de economia tem essa assinatura liberal ou heterogênea, alguma coisa assim, né? De fato, assim, é reconhecida como uma universidade de excelência e que foi, digamos... seed de muita gente que teve, né, relevância e não só na parte de desenvolvimento, né, do Plano Real, mas em várias gestoras, bancos, etc. Mas do ponto de vista ideológico, espectro, etc., eu acho que... Acontece, gente. Acontece. Estamos gravando. Isso e não vamos editar, não. Não vamos editar, não. É sinal que tem mais gente na sala. E digo aqui, o nome dele não é Pedrada por acaso, né? Exatamente. O nome é o Pedro, nosso Pedro. Pedro é o nosso mágico de Oz. É engraçado que ele é o cara mais silencioso no geral. Conheci ele há um bom tempo, nunca vi. Mas vamos lá, Evandrilson. Então nessa questão da pluralidade ali e tal, PUC, foi uma coisa que você falou assim, eu quero isso por causa disso? Tipo, eu quero entrar na PUC por conta disso? Ou foi uma coisa meio... Não, cara, era assim... Os pais falaram, Pois é, assim, meu pai sempre foi muito grande na minha vida, né? O que ele dizia eu levava super a sério e eu consegui importar dele um conceito de buscar fazer o melhor que eu consigo, né? E nessa fase pré-vestibular, que na verdade é uma decisão que a gente toma muito precoce, né? Quer dizer, no meu caso eu entrei na faculdade com 17, então com 16 anos você meio que já decide o que em tese vai ser seus próximos muitos anos. Então não tinha muito conhecimento. Fato é que eu fui mais pela reputação da universidade. Mas eu entrei para fazer engenharia, que foi o que eu acabei me formando, né? Eu sou engenheiro. Não sabia. Eu entrei para fazer engenharia da computação, mais uma vez influência do meu pai, ele dizia assim, pô, cara, negócio que tá indo bem pra caramba, pô, é informática, e você, pô, tem a cara disso. Seu pai falou assim, pô, eu gostava de joguinho, né? Ele achava que eu gostava de programação. Aí, quando eu começo, assim, o ciclo básico da engenharia, e aí vem a primeira matéria de introdução à ciência da computação, cara, o que eu vi ali foi o seguinte, uma parte da turma que era nota 9, o cara que tinha vindo de um curso técnico, os caras já gostavam de programação, uma parte enorme da turma com 3, 2,5, e eu era um desses, e eu falei, cara, esse negócio não é pra mim, eu nunca vou ter uma performance legal do ponto de vista profissional, nesse negócio que então se encaixa com as minhas habilidades. E aí, imediatamente, eu abandonei a ideia de fazer engenharia da computação, que foi o motivo pelo qual
eu entrei na PUC. A vantagem é que a PUC ela tem um vestibular para engenharia. Você não escolhe a engenharia final, é só engenharia. Tá. E, portanto, durante 2 anos, que é o ciclo básico, né? Que você estuda as mesmas matérias, você escolhe. Eu falei, não, computação não dá pra mim. Aí fui fazer engenharia da produção. É um pouco o college americano ali que você faz aquela Isso é base, legal, né? Isso é legal. Te dá um Depois tempo, você cara. escolhe o que você vai quando fazer. você entrou, você devia ter 17, 18 anos no máximo? 17 anos. Cara, 17 anos, cara. É. Cara, às vezes não sabe o que é da vida, né? Engraçado que você puxou mais uma parte do livro, tá? Que eu indiquei, que inclusive, se eu não me engano, o autor é o David Epstein. Que ele vai comparar os alunos ingleses com os alunos irlandeses. Se eu não me engano, é essa a comparação. E por algum motivo, os irlandeses eles ficam mais tempo antes de entrar na faculdade. Os ingleses entram mais cedo. Então ele fica mais tempo, digamos, descobrindo, né, as possibilidades, etc e tal. E aí o vetor resultante é que o inglês, sim, ele sai mais especializado, porque ele está mais tempo nesse negócio, só que ele tende a rotacionar muito mais do que o irlandês. Quer dizer, você deu mais tempo pro irlandês de alguma forma digerir e tomar a decisão correta. Tá lá no livro também, é um capítulo bacana. Mas é isso, assim, Cara, eu fui... O cara me soltou uma agora, o vetor resultante. Vetor, Meu amigo, eu vou falar uma coisa. Essa aí, não. Pá, inclusive uma coisa que eu acho muito legal em você, meu irmão, o quanto você fala bem português, né? Então a gente, às vezes, batendo papo, isso pra mim sempre foi um desafio. Que cresci fora a minha vida praticamente toda, e eu lembro que a minha mãe falava, cara, da porta pra dentro português, né? E aí foi a maneira que ela foi educando pra gente não perder a língua, e depois mais pra frente, The Hype BR, tive que escrever muito, aí comecei a memorizar. Isso também, eu sempre falo, né, cara, falar bem uma língua abre muitas portas, né, cara? Sim, e isso sempre me chamou a atenção. Eu acho que as pessoas menosprezam a necessidade de saber articular seu pensamento através das palavras certas. Eu me lembro que, inclusive, na PUC, né, uma das primeiras aulas que eu tive foi introdução ao empreendedorismo, alguma coisa assim. E o carioca, especialmente nessa idade, né, ele tem um sotaque bem carregado, né, fala muita gíria e tal. E eu lembro que nessa aula tinha um presidente da empresa júnior da PUC, e ele falava assim, perfeito. Cara, eu sei que esse contraste dos demais alunos, porque nós vamos, aquela coisa toda, e o cara, não, porque isso... Eu falei, opa, é aqui. Eu quero isso lá. Eu quero é isso. Então eu sempre tive interesse por ler, por tentar me expressar da melhor forma possível, longe de me expressar muito bem, mas eu acho bacana, eu acho que... Deixa eu perguntar uma coisa, entrando... É que eu tô curioso aqui, desde que eu li o nome da empresa. Às vezes a gente... É uma coisa de vida também, na hora que vem o negócio da nau, né? É o negócio de queima das caravelas. Ok. Que é você olhar para frente e quando a gente muda de cidade, você às vezes, se você quiser viver mesmo, você tem que esquecer o para trás. Porque quando você muda muito... Você acaba tendo... você vai agregando novas coisas, mas de certa forma você vai perdendo uma certa identidade, né? Por mais que você fale que você é mineiro, você não comeu nenhuma letra até agora. Olha só. Você não comeu nenhum final de... Cadim, nem cadim. O seu NHO todo funciona. E... Por que sua empresa chama Nau? Legal. Primeiro que você deu uma definição que eu gostei, assim, porque conversa com a realidade, embora não tenha sido o que a gente enxergou naquele contexto. Era uma referência à mudança. Ou seja, a gente está saindo... porque, dando um passo atrás, a Nau é fruto de executivos do BTG Pactual que se reuniram e quiseram começar uma história empreendedora. Mas o que a gente sempre diz é o seguinte, ele estava feliz, estava bem. Era um ambiente de trabalho legal, desafiador, a gente ganhava dinheiro, a gente estava motivado, não teve nenhum problema, não teve uma ruptura. Mas essa ideia do desconhecido chamou a atenção. Claro que existia viabilidade naquele contexto, né, uma particularidade do nosso mercado, para a gente fazer o movimento. Mas Nau vem da concepção de que eu estou saindo da zona de conforto, estou saindo da minha terra, do meu ambiente, e estou indo explorar mares que... assim, abrem possibilidades para coisas muito legais, para coisas ruins. No final do dia, poderia tudo dar errado. Quer dizer, os desafios eram novos, desafios societários, coisa que eu não vivia. O desafio de olhar como empreendedor, outrora,
Eu tinha um olhar para cliente e apenas para cliente. Essa é a concepção do nome, mas que conversa muito com a tua definição. Da queima das Sim, caravelas. o né? sentido dele. Explica A essa queima história. das que é muito caravelas legal, ela é cara. muito interessante, que é a história da descoberta dos mares, e que as caravelas chegavam num certo lugar e eles queimavam as caravelas, porque para você não ter a opção Tem de que dar desistir. certo, tem que dar certo. Você só tem uma chance, só tem uma opção, dar certo. Perfeito. Perfeito. Não tem como voltar, tem que dar certo. E tem certas profissões, aí a área artística é uma delas, que você não pode tentar. Tem um pezinho ali, Não, vai não não, existe. cara. Ou o cara entra de cabeça. Eu acho que nesse mundo que a gente vê muito pelo excesso de informação, né? excesso de acesso à informação, a gente vê uma coisa muito rasa, né? Às vezes esse assunto a gente volta aqui, mas eu gosto sempre de entender como é que as pessoas percebem isso hoje no mundo e na sua área, que poucas pessoas, me passa muito essa geração com 18, 20 anos, muito rasa. Uma coisa que, pelo menos na nossa geração, nos era cobrado. Sim. Que a gente fizesse escolhas jovens. É o que você falou do livro ali, diferente dos irlandeses versus os ingleses. E como é que você enxerga isso, né? No mercado financeiro atual, que hoje você tem uma quantidade de opções muito grandes, né? Aqui a gente é o seguinte, ele fala às vezes de coisa pessoal e eu vou lá no profissional do outro lado. Certo, não, Claro, isso aí. Como é que você enxerga isso, assim? Porque você falou de BTG, né? A gente tá falando do André, E né? a gente vai voltar lá no BTG, que eu quero depois fazer umas perguntas. Não só o André, Esteves, não só o André, mas a história do BTG é uma coisa explosiva, surreal, de profundidade, de faca nos dentes e tal, exige, voltando ao negócio da Now, né? Como é que você enxerga isso? Esse mundo raso que a gente está vivendo, com pouca paciência, mas ao mesmo tempo no mercado financeiro você tem um excesso de opções e não se arrisca tanto, mas se arrisca. Tem me incomodado isso, assim. Como é que a gente faz isso? Como é que se vive hoje? Legal. Você está falando em arriscar, mas ao mesmo tempo a geração nova, não quer arriscar nada. Esse contraponto, como é que você enxerga? O Henrique, assim, fazendo uma análise primeiro distante do mercado, né, mais, né, da sociedade, do nosso tempo, eu diria que os nossos pais, em geral, tiveram às vezes, ou parte das vezes, criações um pouco mais duras, que eventualmente passou um pouquinho do limite em alguns aspectos, faltou talvez o carinho, o abraço, a proximidade, e eles quiseram passar uma mensagem para os filhos que é o seguinte: cara, aquilo que eu vivi eu não quero que você viva. Só que talvez ao invés de trazer o pêndulo para um ambiente de equilíbrio, a coisa ficou para permissividade. Então, à medida que eu tô com os meus filhos, e claro que a gente está sempre interagindo com outras crianças, né, filhos de outras pessoas, etc e tal, algumas das coisas que eu acho básicas, assim, a gente não vê mais. Então, por exemplo, você chega pro seu filho e você diz: cara, aqui em casa não tem televisão, que é uma coisa muito pessoal, muito particular. Sim. Quando eu conto isso por aí, assim, você é um ET, cara. Você tá ficando doido, cara. Mas em casa também não tem, já tem uns 14 anos. Né? Mas como é que funciona, né? Por quê? Porque se o menino quer, eu tenho que dar pra ele. Ainda que eu tenha que dar pouco, mas eu preciso dar. Então, assim, esse conceito, na minha visão, assim, e de forma, né, meio assim, por improviso aqui no raciocínio, que eu acho que a gente precisava entrar mais fundo, tem gerado, acho que uma turma mais fraca. Essa é a percepção que eu tenho. Quer dizer, menos respeitosa, sem limite, sem direcionamento muito sensível. claro, sensível. Tudo, né? Em vez de falar casca grossa, casca de ovinho, tudo dói. Meio perdida, porque os pais também, eles são confusos.
Então você diz assim, cara, isso não pode. Mas não pode por quê? Claro que é um questionamento válido, eu gosto desse diálogo. Óbvio. Só que dependendo, o pai já. Não é que não pode, é que depende. E eu acho que dependendo da idade do garoto, não tem essas categorias muito bem desenvolvidas, né? Então, para resumir, eu sou um quase pessimista. A despeito de querer ser sóbrio, no sentido de que as coisas tendem a se equalizar, mas quando eu olho, de novo, né, para a geração que tá aí, eu vejo com alguma reticência. Voltando pro mercado financeiro, é engraçado que assim, aquele cara caricato de mercado, né, muitas vezes ele tem uma intensidade quase binária, né, que é aquele lance de work hard, play hard, né? Quer dizer, o que pra mim é quase uma visão empobrecida da coisa. Eu comprei essa mentira durante muitos anos da minha vida. Ok. Eu me arrependo, sabe? Tipo assim, work hard, play hard. Isso é um caô, mano. Pra mim, pelo menos. Eu acho um caô do tipo assim, sabe? Cara, então já que você arrebentou, você tem que arrebentar. Não, mano, peraí. A vida, pelo menos eu tenho buscado na vida, assim, nos últimos 10 anos, principalmente. Né? Falo 10 anos porque meu filho vai fazer 10 anos agora. Equilíbrio, cara. Eu acho o equilíbrio legal, né? Você fala muito isso comigo. A gente começou aqui fora do ar, aqui, o Henrique me dando um puxão aqui. Não fora do ar aqui, tá falando outro dia, da intensidade, né? Sim. E ele falando assim, cara, isso aqui, né? Esse lance do work hard, play hard, quando você vê o Wall Street, que é um dos filmes que eu fiz relações internacionais, então a gente tem uma, querendo ou não, a gente, embora, é engraçado isso, né? Engenharia foi para a área de economia. Você, economia, música, e eu, publicidade, mas fiz relações internacionais. Mas eu lembro quando eles mostraram um dos filmes, para mim, que são os filmes da minha vida, Wall Street, o primeiro, né, 1985, se não me falha a memória, com o Michael Douglas e o Charlie Sheen, e era justamente isso. O cara, ele ia lá, os anos 80 era isso, né, Henrique? Tipo, o cara, pô, vou ganhar dinheiro e depois vou, né, rock and roll, que seja, né? Sim, sim. E quando eu disse, o Henrique, que assim, a geração ela tende a ser fraca, ela é mais porque muitas vezes os pais que estão 100% dedicados a trabalho, ausentes de casa, se sentem culpados, e aí a forma de escape é com excesso de liberalidade. E, portanto, muitas vezes os garotos, inclusive, são demasiadamente protegidos, né? Então um tipo de dor que é super saudável eles não atravessam, e eu acho que a externalidade é isso, assim, é um pouco mais de fragilidade, sensibilidade. Quando eu olho pro meu pai, não preciso ir longe, eu dou exemplo dentro de casa, eu vejo uma figura muito mais forte do que eu sou, eu enxergo assim. E pros nossos avós ainda mais. Isso, né? Então, a despeito dos excessos, né, do passado, etc., eu ainda tô mais alinhado a uma cultura de criação de filho um pouco mais, aspas, moda antiga, né? Agora, eu tenho uma pergunta, cara, assim, eu quero entrar, falar um pouco da sua história também no BTG, até antes de voltar para a Nau, que eu quero falar, também quero te fazer umas perguntas práticas sobre investimento, vamos perder essa chance, né, mano? Agora, uma coisa que vocês... O cara aproveita o podcast para fazer consultoria. Deixa aqui. Que isso, cara? Sério, é muita cara de pau. Vambora. Agora aqui, uma frase que você falou que muito essa expressão é muito usada, ela, eu diria até pulverizada, chama-se zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Uma coisa é na teoria, sair da zona de conforto na prática é para os fortes. Você deixar aquele emprego pago, o saláriozinho ali, nada contra, muito pelo contrário. Várias vezes já me questionei, por que não fiz isso, por que não fui ser... Porque a vida de empresário, meu amigo, às vezes o cara tá trabalhando lá com você, vai dormir e você continua lá, você sabe muito bem disso. Sim. Aí fica a pergunta. Você, de certa forma, embora a cultura de um banco de investimentos ela já não seja tão zona de conforto, porque, né, eu lembro de amigos meus que tinham que levar o colchonete para dormir lá, para acompanhar diferentes mercados. Mas você deixou, falo isso, porque você já estava também num cargo mais alto ali no BTG e tal, você deixou essa segurança para, mais uma vez, se arriscar. Como é que foi esse processo, cara, na sua cabeça? Como é que você lidou com isso? Lidou? Falei certo? Cara, eu diria que assim, é uma percepção de oportunidade associada ao encantamento pela ideia empreendedora.
E uma dose de coragem, né? Ou seja, uma aptidão para tomar risco. Eu acho que esses foram os meus ingredientes naquele contexto. Quer dizer, eu via que tinha assim, um horizonte incerto, porque toda iniciativa empreendedora você tem uma dose de incerteza, mas a ideia me seduzia demais. Portanto, o processo de tomada de decisão para mim foi relativamente fácil. Lembrando que assim, eu acho que risco está muito associado às possibilidades que se abrem para você, né? No final do dia, sei lá, você vai decidir casar com uma pessoa. É uma tomada de decisão de risco. Você está escolhendo uma pessoa em detrimento de outras, sei lá, 3 bilhões de pessoas. Mas a partir do momento que há um encantamento, há um senso de oportunidade, eu acho que o processo de tomada de decisão acaba sendo mais fácil se isso tem uma dose de coragem para assumir essa nova etapa, que vem com responsabilidades, né? Uma pergunta ainda nisso aí, como é que me leva aqui em como do Gênesis, né? De uma tomada de decisão do Evandro até a tomada de decisão. Você pergunta se tem alguns conselheiros, como é que é? Cara, eu tenho um costume, e que eu super recomendo, e eu aprendi isso num curso que eu fiz numa universidade americana, que é você tentar atribuir a probabilidade aos eventos que você, na tua cabeça, eles são abstratos. Então, sei lá, isso pode ser praticado com coisas muito simples, assim, eu tenho um encontro marcado com o Henrique, ele vai chegar atrasado ou não? Você atribui uma probabilidade, cara, eu acho que tem, sei lá, 65% de chance dele chegar na hora certa. Você leu algum livro relacionado a isso? E outra coisa, quando vocês estão falando, essa universidade... Peraí, porque todo mundo que trabalha com probabilidade, você tem métricas. Sim. E você deve ter um livro de cabeceira de métrica exatamente para poder pensar isso. Ou você gostou de algum deles, assim? Não, foi exatamente um curso que eu fiz. Você é daqueles que gostava de Freakonomics, de trabalhar com... porque eu acredito que tem métrica em tudo. Sim. Sim. Né? É porque você falou de métrica. Esse cara ele é do perfil que chega atrasado ou ele é do perfil... Isso. Você vai calibrando. Você vai calibrando, fazendo ajustes o tempo inteiro, assim. Mas você não é daqueles que vira o copo aqui e fala assim, não, esse copo tem que ser... não, cara, é porque você tá me chamando a atenção por coisas que eu acho que são sensacionais, assim. Na verdade, muita gente tá falando de análise de risco. Sim. Isso é uma característica de quem trabalha com análise de risco. Perfeito. Que é o que eu estava te mostrando ali fora ali. Ok. Entendeu? Isso é uma característica do mercado financeiro. A história não é... A história é não errar. Não necessariamente ter um ganho absurdo. A história é não perder. Né? É você minimizar os erros. Isso. If you avoid the losers, the winners will take care of themselves. Essa é uma frase que eu gosto. Que então traduz para nossa audiência que não tem um inglês. Se você evitar os perdedores, ou seja, se você não sair do jogo, os vencedores, ou existe um vento favorável que te levará... Mas você está falando então das probabilidades, eu estava querendo saber o processo mesmo. Isso. Vou responder os dois então numa só. Eu fiz um curso em Harvard sobre Behavioral Finance, que é um tema que eu gosto pra caramba, que tem tudo a ver com todos os artigos que eu escrevo, tem tudo a ver com a forma que eu enxergo investimento, tomada de risco, etc e tal. E o principal nome desse curso, a despeito de ter muitos notáveis que dão aula, é um cara chamado Richard Zeckhauer, e ele passou um conceito pra gente, que tá num livro, que já eu comento. É o seguinte, cara, você pode se tornar um previsor melhor. Olha, é possível. Que interessante. E um dos caminhos para isso é você conseguir traduzir seus pensamentos, suas palavras em dados. Então, assim, eu dei uma brincadeira, assim, bem ilustrativa. Quer dizer, eu acho que o Henrique vai chegar atrasado. Qual é a probabilidade que você atribui a isso? Aí eu coloco lá, 65%. Bom, ao final do dia eu vou saber se a minha probabilidade ela tá minimamente apurada. Você vai fazer um fine tuning. Vou fazer um fine tuning. E eu acho que essa é uma forma que, primeiro, você se conhece melhor e você consegue materializar a sua percepção para tomar uma decisão. E eu faço isso assim sistematicamente em quase todos os casos importantes para minha vida. Você tem um controle de ansiedade também. Pode ser. Pode ser. Faz sentido. Você calcula,
Faz sentido. Porque a ansiedade é muito baseada na imprevisibilidade. Perfeito. Totalmente. Perfeito. Então, quando você trabalha com análise de risco, você, pensando desse jeito em cada etapa, você minimiza a quantidade de chocolate que você precisa comer. Coca-Cola que você precisa beber. Perfeito. É maluco eu tô falando aqui, mas Não, você tá certíssimo. Não, e mais que isso, cara, isso te ajuda em relações que a comunicação, muitas vezes, ela não é straight. Eu vou te dar um exemplo que está repleto nessa literatura, mas um deles é muito forte, né? No exército americano, em aeronaves, você dizer que você acha que tal evento vai acontecer, isso tem uma importância enorme. Absurda. Muda tudo, né? O avião cair e o avião permanecer. Então, todos esses processos, hoje em dia, você tem que minimamente trazer para número o que você acha. Sim. Para minimizar, enfim, os potenciais damages, né, incorridos. E talvez o exemplo mais prático, que é muito interessante, trata-se da possível invasão... Da invasão na Baía dos Porcos. Sim. O presidente Kennedy... Sim. Ele pediu lá para um grupo de conselheiros para, enfim, avaliar a situação, né? Qual que era a probabilidade de sucesso. Os caras emitem um relatório ao Kennedy dizendo assim, tem uma fair chance. Fair chance, esse é o termo. Fair chance é uma chance justa. Até para definir aqui agora em português vai ser difícil, mas enfim, fair chance. Como é que o Kennedy lê? Tem uma probabilidade importante de dar certo. Bom, resumo da história, é um fracasso, né? Tomaram o pau de Cuba. Deu tudo errado. E aí depois, do diligenciar ali do que os caras desse comitê quiseram expressar, era o contrário. Fair chance, na cabeça dos caras, era chance muito baixa. Exato. Então essa literatura, ela começa a trazer, né, e tudo isso é em inglês, né, enfim, legal. Precisamos ter alguma coisa em português. Genial, cara. Mas é o seguinte, cara, faz uma entrevista com um americano do que significa fair chance. Isso. A abrangência é enorme. Exato. Tem gente que vai achar que é 80% de chance. E outro vai achar que é 20%. Exato. Então como que você resolve isso? Fazendo método. Então, meu amigo, me conta aqui, qual que é a probabilidade que você acha que isso acontece? Pô, se você disser que é 60%, eu entendo melhor. Exato. Do que se você disser que acha que é razoável. E como é que eu te disse no início aqui do meu comentário que isso dá pra trazer pra relacionamentos pessoais? Na minha empresa eu faço muito isso. O cara fala assim, cara, eu acho que tem uma grande chance de dar certo. Quantos por cento? Exato. As pessoas não têm essa mania. Noção. Quantos por cento? Cara, 40. Puta, cara, 40. Pô. Entende? E é engraçado que isso é muito subjetivo, né? Porque pra igual você falou, fair chance e tal. E sabe o que é muito interessante, cara? Eu tô aqui, assim, na minha vida passando aqui, porque eu trabalho com publicidade, né? Todo mundo me conhece do The High BR, mas muita gente às vezes não entende que o The High BR, embora fosse um canal de lifestyle, né? Falava de moda, ele era uma plataforma de publicidade. E eu acompanhei, e eu sou os meus grandes mestres, né, Márcio Oliveto, enfim, a turma, enfim, os pensadores, até mesmo os próprios diretores de cinema. Eu também sou um cara que eu busco, enfim, faltou referência em várias áreas. Mas a gente veio de uma época no qual você tinha o print, né, que era o jornal. A gente tá falando palavra em inglês pra caramba hoje, enfim. Jornal. Você tinha... O jornal era assim, existia uma máxima na publicidade, tipo assim, apenas 1 a 2% do que tá ali vai se interessar e tal. Beleza. Depois você foi pra televisão, pro rádio e televisão, já era um pouco melhor. Tantos aparelhos estão ligados, e você sabe que, poxa, se tantos aparelhos estão ligados, vamos falar, Brasil, uma emissora tem, sei lá, 70% dos aparelhos ligados, outra, você fala assim, cara, daqui tantos por cento. Cara, a gente depois fomos pra internet, e hoje a gente tá eu falo isso porque eu trabalho com isso. Eu tava falando isso ontem com o meu sócio, cara, que a gente não é um banco, a nossa agência não é um banco. Mas a gente, cara, é muito próximo. Por quê? Porque não existe lugar para achismo. É lógico que você vai ter um feeling, né? Você vai ter um sentimento que vai te falar, não, peraí, isso aqui vale apostar. Isso aí, sabe, existe. Mas hoje a gente tá na era de dados. É assim, cara, quanto que, eu quero abrir um restaurante e tal, a gente lida muito com pequenos empresários dos Estados Unidos. Então o cara fala, eu quero abrir um restaurante em tal lugar. Tá. Nessa rua que você quer abrir um restaurante, como é que é a sua competição
tem gente que vai querer consumir o que você vai querer fazer. Então, assim, não existe mais espaço para esse achismo, ou eu tô errado? Não, acho que faz todo sentido, quer dizer... No seu ainda mais, né? Você tá lidando com... E cada vez mais você tem bases de dados para sustentar o processo de tomada de decisão, percepção de oportunidade. Eu acho que isso tudo é verdade. Tá, cara, agora eu vou entrar um pouco no BTG, velho. Eu tô amando esmiuçar sua mente. Como foi seu período ali e também lidar com pessoas brilhantes, né, cara? Porque, querendo ou não, o BTG é conhecido, e foi muito conhecido, é conhecido por saber, entre aspas, selecionar muito bem, né? Qual foram os seus maiores aprendizados e como é que foi esse convívio, assim? Legal, assim, foi curioso, porque primeiro que eu tinha uma ambição de ir para o BTG. Talvez pelo fato desse ecossistema do Rio de Janeiro, nessas universidades, a turma já ter uma vocação para mercado financeiro, o nome do BTG era muito grande, pelo menos naquele contexto. Sim. Né? E quando eu entrei, o primeiro choque que eu tive é que eu tinha uma concepção muito empobrecida do nerd vis-à-vis o cara que se comunica bem, o cara que sabe conversar, etc e tal, como se fossem, assim, né, realidades excludentes. E eu lembro quando eu cheguei no banco, falei, caramba, bicho, aqui tem um cara número 9 da faculdade, né, CR, né, a nota, e o cara surfa, o cara tem um papo legal, etc. Então, primeiro foi um choque do ponto de vista de níveis de excelência, quer dizer, existe sim espaço para você ter pessoas que estão dispostas, primeiro, a dedicar muitas horas do seu dia, porque isso era uma outra coisa que me assustava. Eu lembro quando eu cheguei no banco, eu tinha uma rotina que começava às 8h30 da manhã. E não adiantava, cara, se eu chegasse 8h35, 8h40, mandasse o e-mail para a pessoa lá que cobrava o relatório 8h30, era e-mail para minha área inteira, hoje atrasou, etc. Tinha que estar lá 8h30, tinha que sair o relatório. E a área que eu trabalhava, que é a área de aluguel de ações, ela fechava naquele contexto, não sei se ainda é assim, às 20 horas. Então, 8 horas da noite eu começava uma outra rotina, associada ao fechamento dos contratos de aluguel que a gente havia feito. Então você entrava 8h30 da manhã e 8h30 você está dizendo que você ainda estava lá. Não, aí tava começando uma outra rotina, né? Então era assim, era tempo pra caramba. Tipo o quê? 12 horas? 13 horas, 13 horas e meia. Everyday, todo dia? Everyday, em absoluto, né? E era normal, não tinha nada extraordinário no na minha dedicação, digamos assim. Então assim, um primeiro ponto curioso, logo na minha entrada, foi a percepção qualitativa das pessoas. Segundo, o nível de dedicação. E talvez o que está por trás dessas duas observações, e foi um grande desafio, era eu me adaptar a essa nova realidade. Então, assim, o início foi desafiador. O que talvez me deu assim mais condições do ponto de vista de ganhar espaço é que eu sempre tive uma habilidade comercial a ser desenvolvida, digamos assim. E isso minimamente me destacava, mas do ponto de vista de execução propriamente dita e a qualidade das pessoas com quem eu me relacionava naquele contexto, cara, foi um susto. O que foi muito bom, né? Volta naquela parte da dificuldade que consegue de alguma forma te lapidar, porque através daquela experiência eu tive que adaptar vários processos na minha mente. Eu era demasiadamente distraído, cara, eu precisava anotar todas as coisas. Hoje em dia, certamente seria diagnosticado com alguma... TDAH? Que, 15 anos atrás eu acho que isso era menos comum, pelo menos pra mim. Com certeza. Então, tinha que anotar as coisas, tinha que revisar, tinha planilhinha no final do dia pra ver se eu deixei alguma coisa. Inclusive, nesse sentido, tem um livro que eu tô doido pra ler que chama-se The Checklist Manifesto. Preciso de ler. Que é sobre isso, cara. É a necessidade de você... Eu nunca li, tá? Mas fazer a coisa de forma sistematizada, né? As atividades. Então eu me tornei hoje, por exemplo, um viciado em escrever as coisas do meu dia. Desculpa. Então... Aqui a gente quer a parada que é isso. Menos coisa mais informal. Obrigado. Mas é isso, cara. Então, assim, essas foram as dificuldades e esses foram os... Imagina o Luquinhas lá de... Assim, cara, um skunk vai me servir. Você é louco, mano. Você é louco, bicho. Isso aqui, cara. Esse é o cara, bicho. Esse é o cara. Gentileza, vai mago gentileza. Aí? Eu sei, meu irmão. Vai mago aí? Eu aceito. Mas essa história... você está falando sobre checklist. Você falou de várias coisas aqui que falam de padrão. Sim. Né? Que é o checklist... que é
metrificar, análise de risco. Completion. Isso é uma assinatura de mercado financeiro. Aí vem assim, isso começou com o mercado financeiro ou você foi para o mercado financeiro exatamente por causa disso? Não. Você é uma pessoa metódica assim. Não, eu acho que foi uma resposta a uma necessidade. Olha. Eu não tinha, assim... primeiro, voltando ao BTG, eu tinha convicção que aquilo ali era uma oportunidade para minha vida. Eu tinha isso. Eu não tava lá assim, vamos ver se vai dar certo. Era quase a história da caravela, assim, cara, eu tô aqui para dar certo aqui. Olha. E aí, de repente, eu me vejo num ambiente que eu tinha que melhorar em vários aspectos. E quase como um processo instantâneo instantâneo não, espontâneo, porque não foi direcionado, não li nenhum livro, coisa dessa natureza naquele contexto, eu precisei me tornar uma pessoa muito mais sistematizada do que propriamente minhas inclinações naturais indicariam. Então, teve que se lapidar, né? Totalmente. De tal forma que hoje, do ponto de vista de método, processo, eu me tornei um cara que poderia ser confundido com um metódico, demasiadamente organizado. Mas, na verdade, isso era a forma de eu contrabalancear o meu instinto demasiadamente solto, pouco organizado. Então minha esposa me acha organizado, quer dizer, então eu consegui levar esse negócio para um nível impensável lá atrás. Tem essa questão da mente, eu falo isso porque eu tenho TDAH, e é uma coisa que assim, cara, eu sofri muito com isso, porque na minha época, eu tenho 42 anos, é uma coisa que a galera tá descobrindo agora. Então, assim, a questão de você pegar isso, por exemplo, se eu pego isso e aquilo, e todo dia, se um dia eu pego isso aqui, eu esqueço uma coisa que a chave da casa. Porque nos meus traumas é ficar trancado fora de casa. Tipo assim, não, cara, a gente rima é fogo, mano. E assim, tem essa questão do task completion, porque também o lance do TDAH. Vem a lista de palavras. Toda vez que você fala alguma coisa desculpa, em inglês, perdão, mano. Você fala a tradução. Peço desculpas, galera. Task completion é você literalmente fazer um checklist ali e fazer, check, check, check. E isso faz muito bem a mente. Então, por exemplo, existe um dado que mostra que pessoas que fazem a cama têm 60% de chances mais de serem milionárias. Assim, isso aí pra mim, whatever. Mas aí quando você vai ler profundamente, por quê, cara? Porque elas começam algo e terminam. A questão do TDAH muitas vezes é o cara às vezes começar, não terminar. Então assim, isso que você fala, eu tenho uma lista diária, chama to-do, fazeres, no qual, amanhã tem tal coisa. Eu não deixo isso aqui, porque se eu tô aqui e alguém me chama, perdi, já era. Isso. Amanhã eu vou lembrar na hora que eu tinha que ter feito. Então, assim, eu te entendo muito bem, cara. Eu não sei se isso te traz desconforto, porque pra mim traz. Se o troço não tá escrito, tá voando na minha mente, eu fico assim, cara, muito. Tem algum troço aí. Legal você falar isso, porque eu sou do papel também. Eu sou do papel, escrever. O que fazer, né? O que fazer no dia seguinte? Isso. Escrever à mão? Escrever à mão. Legal. Minha letra é péssima, mas eu entendo, então tá ótimo. Então, assim, eu vejo obviamente, quem tem menos de 25 anos é a turma dos dedões, né? Que ficam exercitando os dedões ali e tal, e não são da turma do papel, né? Mas eu me sinto fragilizado se eu não escrever. Você é assim também? Sim, em absoluto. Gosto também do papel. Acho que tem ali Agora, a praticidade do celular, ela é inquestionável. Eu tô aqui né? caladinho, porque eu não tenho menos de 25, embora tenha canal brincar. Mas o seu to-do list não é no papel, não. É no celular. Meu é aqui, depois te mostro aí. É um acesso mais prático, né? Em qualquer momento você anota. Mas eu também tenho um apreço pela caneta, eu ainda gosto. Mas você não é daqueles que fala assim, não, poxa, eu tenho que comprar aquele lápis japonês, da escrita grossa, que é melhor de escrever e tal, não tem dessas... Não, mas eu gostei muito de uma caneta e tô, assim, só com ela. Legal. E outra, no meu diário, se você me apresentar uma outra caneta pra escrever, eu não escrevo. Aí tem um pouco disso. Eu também tenho isso aí também. É que eu tenho uma caneta... Eu também tenho isso, cara. Eu também tenho isso. Eu acho que você é um lado meio doido nosso aí, mano, de verdade. São tem umas manias. Tem umas coisas assim. Cara, então vou fazer uma pergunta que eu tô me coçando aqui já há muito tempo. Faça. Porque, na verdade, eu li essa semana, se não me engano,
Eu não vou falar, você vai rir antes de eu falar. O Spike Lee, nova-iorquino. Okay. New York Knicks. Isso. Ele gosta de um certo tipo de relógio. Tá bom. E essa semana, por coincidência, eu li uma matéria sobre o cara que inventou esse relógio, que é um relógio da Casio. É choque, não? Casio é choque. Aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de mercado financeiro, existe algumas coisas clássicas. Do status ali, Do né? status do Sapato. relógio, se você vai negociar, Isso. você botar a mão em cima da mesa Isso. e uma das suas armas é exatamente você mostrar qual relógio você está utilizando. Na hora que eu vi você com o G-Shock, eu falei, eu vou ter que perguntar para ele a respeito do G-Shock, se ele tem algum significado para você. Henrique, assim, eu acho que a resposta ela é mais abrangente, sabe? Primeiro que eu gosto muito de quase tudo que é lado B. Então, assim, até a minha preferência pelo Atlético, ela é retificada pelo nosso passado difícil. Não é esse Atlético depois de 2013 que ganhou um monte de coisa. Também tem isso aí. Lá nos Estados Unidos eu sempre gostei de futebol americano. Calma que eu vou chegar lá e você não vai gostar. Não, já sei. Do Buccaneers, quer dizer, que depois do Tom Brady se tornou, né, um negócio grande e tal. Mas era um timinho ali meio também de sofrimento, etc. Interior da Flórida. E no beisebol... Não, desandou. É porque a gente é atleticano mesmo, temos aqui... A gente sofreu muito, e eu sou Knicks, que é do Spike Lee, que continua sofrendo. Desde 73 não ganha, eu não vi o Knicks ganhando até hoje. Mas eu torço por um time que, graças a Deus, me deu muita alegria, que é o New York Knicks. E a gente tava numa... Mas o cara foi aí, fala aí. Pra qual Mas ele é que eu entrevistado, deixa ele Não, falar. deixava. Vai lá. Red Sox, né? Aí. Mas... Aí, é o Cruzeiro. Aí Cruzeiro. voltando, o Red Sox é a história do Moneyball lá. Perfeito. Que o cara não quis ir pro Red Sox. Do Babe Ruth. Que é voltando às métricas, Isso. voltando aos... É mais um livro. Na verdade tem um filme que é com Brad Pitt, né? É isso? Tô falando errado? Não, Eu acho que eu é. vi. É Pedrada. Qual é o nome do filme, sabe? Moneyball. Acho que é Moneyball. É, Isso mesmo. Não, tô falando que você falou do Red Sox aí. Não, mas sim, que Você tá falando do lado trouxe dele. dados para identificação de jogadores, animal. é. E aí, quando isso se aplica às minhas escolhas, tudo que é meio mainstream, cara, sem que seja intencional, eu me afasto, sabia? E tenho também mania de gostar de uma identidade estética de algo e meio que casar com esse troço. Por exemplo, o Lucas me aplicou nos New Balance lá e tal. Cara, assim, faça sol, faça chuva, eu tô com o mesmo tênis. E ninguém tem New Balance, não é que ninguém tem, mas vai. Os que a gente gosta, né, assim, não se vê muito. Então eu acho que é quase uma forma de protesto aos símbolos de poder da nossa, né, da nossa era, você meter um Cássiozão e vambora. Então eu gosto, acho bonito, Inclusive, né? eu falei, cara, a hora que eu encontrei com ele ali embaixo, eu falei assim, peraí, você veio vestido de publicitário. Você tinha que estar vestido de business, financeiro, veio vestido de publicitário. Última pergunta sobre essa época do PTG. Cara, obviamente, André Esteves é uma figura icônica. Cara, talvez qual o maior ensinamento, qual o maior o aprendizado que você teve ali convivendo com ele ali? Cara, o símbolo do André é de uma pessoa muito competente, que conseguiu fazer história num ambiente muito elitista, sendo ele filho de professor universitário, né? Irado. E o bacana é que a referência dele como profissional se dava muito pelo exemplo, né? Então os caras estavam lá no back-office comigo trabalhando pra caramba, com uma percepção de que ele também estava trabalhando. Os caras estavam buscando mais entendimento, compreensão, estudo, porque sabe que ele era um baita estudioso. Lead by example, né? Tipo, aquele cara que, por exemplo, né? Então é isso, assim, acabou se tornando, não só para mim, mas essa geração toda, né, de mercado financeiro, como um símbolo de excelência dentro, né, da atribuição dele. Isso certamente foi, enfim, a coisa que mais ficou na minha cabeça ao longo aí da minha jornada por lá.
Irado, cara. Agora, falando um pouco mais do Evandro Pessoa. Não, antes disso, vamos agora você falou, já me tirou, né? Não, antes disso, vamos falar, antes da gente entrar no Evandro Pessoa, cara, assim, vamos falar de investimentos aí. Tá. O mercado tá muito louco. Eu acho que essa guerra que tá rolando, né, entre Israel e, enfim, o Hamas, tem mexido bastante. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. O mundo, pelo menos, olhando de fora, quem não tá dentro do mercado, fala assim, cara, tá uma instabilidade, pelo menos que eu outrora nunca vi. Tô certo, errado? E aí, como o seu trabalho, querendo ou não, trazer uma certa segurança, hoje no Brasil, o que você sugere, enfim? Para completar, assim, para botar uma pimentinha, o mundo hoje tem duas guerras. Sim. Ucrânia e Rússia. E essa de Israel com Hamas. Qual a guerra que afeta mais a economia? Do ponto de vista de preço, eu diria que Rússia e Ucrânia. E aí eu dou um passo atrás para te responder e eu vou passar por isso, né? Eu acho que o nível de incerteza hoje é muito alto. Porque, para além dos exemplos que você deu, tem um experimento que não é necessariamente novo, mas no passado recente a gente não vê, que é o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos no nível de agressividade que está. E, curiosamente, a atividade está forte, a inflação ela está caindo, mas ainda resiliente, com um nível de juros que, em tese, deveria ter corrigido esse problema. Então, assim, os economistas estão gastando um pouco de neurônio para entender esse novo momento, né? Eu acho até que o Brasil tem uma oportunidade nesse cenário, né? Quer dizer, se a gente for lembrar alguns anos atrás, o efeito da pandemia, né, basicamente, vou tentar super simplificar, mas foi um processo inflacionário agudo em bases globais, né? E o motivo é muito simples, quer dizer, você disse para o cabra que ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar de lockdown. Mas eu que vendo um insumo lá para o europeu, eu precisava de um container, eu precisava de uma cadeia logística funcional. Se tinha, sei lá, 3 containers indo lá para determinada cidade que eu precisava por dia e agora é 1 por semana, o container fica mais caro. Sim. Portanto, o meu produto final fica mais caro. Então, assim, eu peguei um exemplo super micro para tentar explicar uma parte do motivo pelo qual os preços subiram. Em bases globais. Como se não bastasse isso, e aí eu passo pelo seu assunto, você teve o conflito Ucrânia e Rússia, que são produtores de insumos importantes, né? Isso de alguma forma encareceu também a base de vários alimentos, né? E isso também impactou na cesta ali, no custo do produto. Então, no final do dia, e ainda teve um terceiro aspecto que veio agora na minha mente, que foi a questão da tensão comercial dos Estados Unidos e China, que agrava, inclusive, com o Covid, né? O Trump dizia que era o vírus chinês, etc. Que fez com que parte da produção que outrora estavam nos países asiáticos, China, etc. O empresário lá americano falou, pô, cara, eu vou trazer aqui pro México. Esse cara é mais caro, mas ele minimamente tem as regras sanitárias que eu gosto. Tá do meu lado aqui tá aqui também. no meu ladinho, a logística é um pouco mais fácil e tal. Bom, encarece também o processo. Então, isso tudo que eu disse é mais do lado da oferta, né? Pô, os preços subiram. Qual foi a resposta dos diferentes governos? Eles disseram, vamos botar dinheiro na economia, porque afinal de contas, o músico não tá mais tocando, acabou o show, o cara não tá vendendo porque a loja dele tá tendo que ficar fechada, etc. Tal. Injetou-se muito dinheiro, né? Então você teve assim uma fórmula assim perfeita de um processo inflacionário em todo canto, né? Quer dizer, de dinheiro na economia é emissão, né? Exato. Botou dinheiro e ainda você tem um aumento de custo, você teve um preço final muito alto. Mas tudo isso eu vou chegar no ponto que eu quero, que eu acho que é o ponto da tua pergunta. O Brasil, já acostumado com processos inflacionários complicados, ele agiu e agiu rápido, né? Aquela história de gato escaldado, né? Obrigado. Então, assim, o nosso banqueiro central subiu o juro num timing adequado.
comunicou super bem. E aí eu chego na parte de oportunidade, quer dizer, enquanto o mundo desenvolvido estava discutindo se seria transitório ou não o processo inflacionário, porque tinha uma outra tese que dizia o seguinte: não, daqui a pouco vai vir a vacina, todo mundo vai voltar à normalidade, os preços caem. O brasileiro não pôde esperar, ele falou: meu irmão, sobe o juro aí, vamos começar a corrigir esse negócio. Bom, fato é que a gente entra agora, e por isso que eu comentei, acho que o Brasil pode se aproveitar, que basicamente a inflação no Brasil está convergindo para os níveis que a gente interessa, cria um espaço para redução de juro, que é uma ótima notícia para a gente, e quando você olha o cenário global, você tem commodities em alta, o que é bom para o Brasil. Exato. E também, de alguma forma, as economias passando por um processo, pelo menos do ponto de vista expectativo, de redução de juros. Então acaba sendo um elemento favorável para o Brasil, porque internamente a gente deve conviver com um juro mais baixo, e do ponto de vista global a gente tem produtos que eles consomem sendo negociados a preços altos. É claro que a gente tem que sempre ter um olhar para os desdobramentos em Brasília, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas claro que é uma pauta importante. Como comentário, eu diria que na margem o que está sendo feito é melhor do que se esperava. Então, assim, essa é um pouco da visão do cenário. E claro que o cenário sozinho não importa, você tem que conversar com o preço. E quando eu olho os preços em Brasil, e aí dos diferentes ativos, acho que os preços não estão caros. Então tem boas empresas sendo negociadas a múltiplos menores do que historicamente, né? Múltiplos aqui, né? Você pega, por exemplo, preço sobre lucro, que é muito conhecido, em inglês é o price earnings. Historicamente, o nosso índice trade perto de 13 vezes. As empresas não são negociadas abaixo disso, pelo menos uma parte importante. Na própria renda fixa, o nível de remuneração hoje sinaliza que você tem, enfim, uma gordura. Então acho que o cenário ele tende a ser melhor e os preços estão atrativos. Então acho que o Brasil pode navegar relativamente bem. Talvez não pensando num projeto de país para os próximos 15, 20 anos, que é a nossa ambição para os nossos filhos, né? Eu acho que aí já é, enfim, tem outros gargalos mais estruturais, mas talvez no curto prazo eu olho para a conjuntura global, talvez a gente na margem se beneficiando. Que suas palavras sejam escutadas. Amém. Para quem a gente espera alguma resposta de qualidade, né, para o país, né? Agora, ainda nessa eu gosto muito assim, tem uma frase que o Emílio Surita fala, né, falando com o afegão médio. Eu amo essa frase dele. Eu gosto de, mais uma vez, aquele lance que você falou, me vi muito, né? Mas peraí, qual que é a porcentagem? Tá bom. A Nau, e aí me corrija se estou errado, ela é uma gestora complete a minha frase, gestora de patrimônio de família, seriam Isso. assim. Então, só para me ajuda a fazer a pergunta. Para definir, é uma boutique de investimento que canaliza inteligência, recursos, tempo para auxiliar poucos grupos familiares maiores, Sim. Para tomarem melhores decisões de investimento. Ótimo. Tá bom, vamos lá. Eu sou publicitário há muitos anos e eu saí de gigantes e hoje atuo com pequenos. Então, eu brinco que eu fui de um Alex Atala, de um Dom, de um 5-star, 3-star, né, 3 estrelas do Michelin, para hoje vender pastel na feira, pastel ali no centro. E eu sempre quis fazer isso, uma coisa que eu sempre almejei. Então posso falar que eu já vivi em ambos os espectros. E uma diferença que existe quando você está lidando com gigantes, né? Trabalhei com Nike, PayPal, Vivo, Latam, os caras falam uma palavra, orçamento, budget, né? O orçamento de marketing para esse ano vai ser tantos % do faturamento. Ok. Quando você está lidando com um pequeno empresário, esquece, mano. O cara tá falando assim, quanto quer? Porque eu tenho que tirar, muitas vezes, do bolso. Né? A gente atende, graças a Deus, centenas de empresários através da nossa empresa e muitas das vezes começando do zero. Então, às vezes, o cara tá saindo, tá chegando, saindo de uma área, entrando em outra, e o cara fala assim, eu vou colocar. Então, eu quero te dar um cenário. Então, eu falo isso porque eu quero entender também, porque eu vejo muito isso. Eu quero te dar um cenário. Chega lá o Lucas, com seus, 65 anos, com um patrimôniozinho lá, que eu ralei a vida inteira, vamos colocar em um valor, tantos, 5 milhões, tô dando um exemplo. Okay. Chegou lá e fala, Evandro, e aí? Como é que você analisa, como é que você fala assim, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui? Como é que você faz isso? Legal, esse processo
construído da forma adequada, e a gente se esforça por fazê-lo, ele passa primeiro por um conhecimento profundo da pessoa. Legal. Não existe resposta que funciona pro A, pro B e pro C. Forma. Eu preciso saber quais são os medos, as ambições, os projetos de vida. Então, um cara que diz assim... Você deu um exemplo prático de um senhor de 65 anos. Mas digamos, sei lá, o cara tem ambições de morar fora, porque ele quer estudar lá fora. Ele já ganhou uma grana por qualquer motivo, mas ele quer fazer um MBA. Não importa. Cara, se sua vida tende a estar mais dolarizada, o mercado internacional ele deveria ter mais protagonismo no seu portfólio. Legal. Tem muito aquela história assim, cara, eu investi em renda variável, perdi um dinheiro, esse negócio me machucou, não quero nem ouvir falar sobre isso. Ou seja, a história do cara, eu preciso saber da história do cara. Cara, eu tenho uma situação aqui associada ao processo sucessório, porque eu tenho aqui, uma filha que de alguma forma vai precisar de um suporte meu, eu quero já fazer doação em vida. Resumo da história, assim, são complexidades muito pessoais que elas vêm antes de qualquer sugestão de investimento. Sim, legal. Então esse é o primeiro passo, é uma conversa profunda para a gente entender. A análise do perfil, né? Perfil. Exatamente. Conservador, médio, agressivo. Isso. Estou falando que normalmente as empresas ligadas ao mercado financeiro têm isso, né? Tem. Responda essas perguntas para que eu possa definir qual o seu perfil. É mais que o perfil, mas sim, através dessas conversas eu consigo extrair de uma forma muito mais apurada aquilo que está no questionário, né? Exato. Então isso é uma primeira parte dessa história, a gente gasta tempo com isso, são conversas longas. É claro que tem investidor que vai dizer assim, cara, vamos pular esse troço, já sei mais ou menos o que eu quero, mas o trabalho bem feito no início passa primeiro por isso. Depois, quais são as estruturas adequadas? Antes de falarmos de investimento. É o que eu disse, quer dizer, você quer investir lá fora, lá fora você vai precisar de o quê? De uma empresa, não um fundo, ou você vai direto na pessoa física. Você me contou aí sobre o seu processo sucessório. Será que faz sentido a gente estruturar algo dentro de previdência ou dentro de... Enfim, entra um pouquinho sobre as estruturas mais eficientes. Ainda não falamos de portfólio. E desculpa não estar sendo talvez tão pragmático como você gostaria. Não, de maneira mas alguma. Essas etapas são importantes. Tô amando, cara. Eu tenho ativos imobiliários. Faz sentido a gente pensar numa hold, faz sentido pensar num fundo imobiliário, enfim, tem essa história. Depois que a gente minimamente entende as estruturas do cliente, a gente, claro, que participa do processo de sugestão, né, do que dá para ficar melhor, aí vem a parte dos portfólios. E aí a parte dos portfólios, de forma muito resumida, é uma ciência de tentar diversificar, mas mantendo um direcionamento, não é diversificar por diversificar. Então você quer de alguma forma trazer o patrimônio em diferentes classes de ativos, mas como a gente chama. Dialoga de uma forma, talvez seria. Mas que ele tenha como um objetivo, enfim, dado um orçamento de volatilidade, desculpa o termo complicado, mas dado um nível de shake que o cliente me sinalizou que ele tolera, eu vou buscar maximizar o retorno. Mas lembrando que a nossa filosofia de investimento está muito associada ao que a gente conversou no início. Quer dizer, eu não estou aqui para fazer o meu cliente ficar rico. Ele já é rico, ele já é bem sucedido. Eu estou aqui para preservar o capital dele com qualidade. Legal. Eu estou muito mais interessado em não tomar gol do que propriamente trazer uma grande inovação. Que é assim, o contrário do que a intuição comercial te sugere. Porque em tese você tem que chegar e dizer, cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu quero trazer sobriedade. Muitas vezes não fazer nada é fazer muita coisa. Então, digamos, é uma conversa mais sóbria do que, enfim, prometer mundos e fundos. Então vai depender demais, não existe uma resposta certa. Mas, em geral, passa pela divisão desse recurso em diferentes caixinhas, dado um pouco de contexto particular do investidor. Cara, que genial, engraçado, porque é muito parecido com o que eu faço, embora hoje a gente trabalhe com menos produtos, né, na agência. Então eu vim de uma agência 360, que o cara chegava e a gente fazia tudo, e hoje a gente trabalha com poucos produtos para, né, trabalhar em escala. Mas eu sempre falo, cara, assim, que todo grande produto começa com... eu falo uma grande apresentação, mas antes disso, isso é a hora que você vai lançar. Mas antes disso é pesquisa, né, cara? Você saber, peraí, é o que a gente tá falando dos dados, né? Peraí, como é que esse cara é... Igual você falou, os traumas, tô vindo já de uma situação assim, vou apresentar isso pro cara, o cara vai falar, tô fora. Enfim, não, genial, cara. 100%. Agora vamos falar do Evanderson.
Cara, pergunta objetiva. Como é que a paternidade te mudou, cara? Em todas as áreas, assim, trabalho, vida. Primeiro que nasce um amor que não existia, né? É. Ele existia conceitualmente, era um tema abstrato. E aí, de repente, ele se materializa, né? Um ser humano ali. Esse ser humano que te suga essa dose de carga emocional, etc., ele demanda uma readaptação de lifestyle, né? Eu acho que a gente tentou no início, né? Eu e minha esposa... Simplificando a mudança de horários. Horários, prioridades. Sim. Exatamente isso. A gente tentou, do ponto de vista de rotina, tocar a vida o mais normal possível, respeitando, claro, os horários, né? Quer dizer, o garoto precisa dormir um pouco mais cedo, quer dizer... Mas a gente se esforçou ao início em continuar recebendo gente, fazendo os nossos eventos sociais, que são sempre para poucas pessoas, lembrando, né? Eu lembro do início da conversa, eu sou mais né, do petit ali. Então tem uma abundância prática em termos de dia a dia, né? Cara, as preocupações mudam, né? Quer dizer, você pensa menos sobre seus próprios objetivos e você está sempre com um olhar associado assim, cara, esse cara precisa de mim. Sim. E não estou falando aqui de grana, porque eu acho que isso é uma bobagem. Mas assim, na minha presença, né? Absolutamente. Eu preciso... E é engraçado que isso é um processo que martela constantemente, né? É quase, aspas, um sentimento de culpa. Porque você fica assim, cara, passa rápido, eu sou importante para essa etapa dele, e eu talvez estou me doando menos do que eu deveria, né? Então eu acho que é isso, cara. Você acha isso às vezes, cara, assim, isso é uma coisa que te vem à mente às vezes direto, assim, tipo, poderia ter mais ali, não como uma leitura do passado, né? Tipo assim, puxa, perdi aquela fase, isso não. Mas sobre como será meu próximo dia. Uau! Eu tenho isso pra caramba, né? Inclusive, outro dia a gente se encontrou na fila da escola. Na fila da escola. Foi legal demais. Ambos pegando os filhos. E tem algumas coisas associadas até ao exercício da minha profissão que me impede de participar de algumas coisas. Né? Então, tem o futebol ali 3h. Mas é engraçado, né? Por exemplo, fazendo um comparativo disso, a minha profissão de artista, ela me dá liberdade do dia de semana 3h, mas me tira a liberdade do sábado à tarde. Da festinha de tal coisa que... Né? Tem um trade-off, É isso. Mas a gente fala muito aqui que a nossa história do podcast aqui é uma coisa meio de Minas para o mundo, né? Como é que você... tem muito um estereótipo assim do mineiro, do mineiro que é da origem do ouro lá atrás, de esconder, de ser mais fechado e tal. Como é que é o mineiro como um investidor? O Henrique, assim, é engraçado esse aspecto cultural. Excelente pergunta, hein? A minha leitura é que ele é muito evidente. Ou seja, em geral, a minha empresa ela atua em São Paulo, atua em Belo Horizonte, Goiânia, e a gente tem um escritório fora do país. O primeiro lugar, o mineiro, essa é a minha leitura, tá? Ele tende a ter um apego pessoal associado à fidelidade, a uma percepção de confiança, que eu diria que, embora seja algo genuinamente humano, né, em qualquer lugar você quer ter uma contraparte de confiança, mas eu diria que aqui o relevo é maior. Ou seja, tem a desconfiança, é quase como se fosse mais difícil fazer negócio, mas uma vez que você faz, a tendência é que se torne uma relação mais longeva. Interessante. Então esse é o primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto, que aí tem mais a ver com a comunidade mineira. Aqui se encontra mais pessoas com patrimônios significativos, com um estilo de vida muito simples. Eu percebo isso. Eu gosto disso. Até traços assim visíveis, né? O carro que anda, a roupa que veste, a forma que conversa, né? Tá sempre... Não, porque eu sou um investidor muito pequenininho, cara, já vi isso o tempo, assim, umas 300 vezes, eu sou muito pequenininho, etc. Eu acho que é um traço genuinamente mineiro, que muito me agrada, porque veja, o mercado financeiro, assim como outros mercados,
vive em certos níveis uma insanidade, né? É dessas profissões que você se entrega muito, que você espera demais, a expectativa tá sempre ali, Eu diria que aqui você tem um buffer, você tem um atenuante dessa característica, exatamente pela forma do mineiro de se relacionar. Eu acho que as coisas acabam sendo um pouco mais genuínas, enfim. Eu acho que sim, essas diferenças culturais elas se manifestam de forma bastante aguda no ambiente de negócio, quando se trata de mineiros vis-à-vis, enfim, outras culturas brasileiras. Mas assim, meu repertório ele é super limitado, né? Minha amostragem ela é pequena, quer dizer, eu não fiz negócio no Brasil inteiro. Mas talvez fazendo essa comparação entre mineiros e paulistas, talvez o paulista é um pouco mais pragmático. Ele te diz logo o que ele quer, o que ele não quer, tem um pouco da facilidade desse jeito, né? Mais nova-iorquino, assim, né? Mais quero isso aqui. Não gostei. Eu acho que tem um pouco disso. Cara, música, que eu sei que é uma outra paixão sua e eu amo isso também, é uma coisa que a gente... Toda vez que eu escuto, vocês dois são pessoas pra mim que... Toda vez que eu escuto aqui uma coisa... Inclusive eu tenho que te aplicar uma que eu vim escutando hoje, cara. Okay. Japanese House, você vai pirar. Ah, é? Eu tava escutando, falei, cara, Evandro vai pirar. Te mandei ela, inclusive, acho que ontem. Mandei ela ontem. Falei, mandei que eu falei, isso aqui é uma das artistas que eu mais tô curtindo, né, galera? The Japanese House, é uma menina britânica, mas que ela faz um som sensacional. Cara, eu sei que você curte muito. Eu lembro quando você falou esse lance no início do Guns N' Roses. Eu lembro que, pra quem não sabe, o Evandro é casado com a Ariane, que é uma cantora cristã e canta muito, diga-se de passagem. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu lembro que, sem saber desse lance do Guns N' Roses, tem um vídeo de vocês tocando, se não me engano, na Quinta da Boa Vista. Você tava tocando guitarra. E assim, na hora você viu que o cara curte Slash. Era uma Gibson, assim, quase no calcanhar, entendeu? Você fala assim, como é que a música tem, assim, o que é música pra você? O que você tá escutando? Fala aí, mano. Bom, cara, música enorme na minha vida. Primeiro que ela é muito presente em termos de carga horária, porque a gente já acorda... Engraçado que agora a gente acorda sistematicamente todo dia com Outra Estrada. Não sei se você conhece, que é 14 bis. Come on, bro. Bom dia, mundo. Amanhã sabe quem vai estar aqui? Pra acordar a molecada. Cláudio Venturi, o mestre. Cláudio. Eu entro no carro, tem música, né, cara? Eu chego à noite e eu entrei numa, Henrique, não sei se você tá nessa, dos vinis, né? Isso nunca fez parte do meu interesse, mas um amigo me aplicou. Então lá em casa tem um set de vinil, aí tem um CD, que aí eu fui recuperar os CDs que eu tinha, comecei a comprar no mercado secundário. Então assim, cara, eu gosto de escutar a linha de baixo do cara e ia lá, olha o que ele tá fazendo. Que é um pouco de quem toca alguma coisa, né? De quem gosta, existe uma diferença de quem gosta de música e quem escuta música. Que é? Não, que é essa coisa apurar ali. Isso, detalhe, né? Gostar de vinil, porque existe um ritual, né? O vinil tem um ritual que você coloca, abaixar a agulha, existe um cuidado. Perfeito. Né? Ver essa coisa da linha de baixo, gostar de bom equipamento, né? E existe atenção, né, Henrique? Existe aquele que só quer escutar música pelo momento do beat. O próprio vinil também já requer espaço, requer cuidado. Sim, uma coisa relativamente frágil, né? Então, assim... Eu acho que esse é o ponto do vinil na minha vida. Cada um se apegou ao vinil, aos que se apegaram, por razões diferentes. Tem gente que ainda fala do som e tal. Eu não tô nessa. O meu lance é a experiência que você tem primeiro de um trem desse tamanho, né? Uma capa grande, você vê a foto legal, você olha atrás, vê as músicas, etc e tal. 2, o vinil é absolutamente inconveniente do ponto de vista de praticidade, porque você colocou ele ali, daqui a X minutos, já acabou a música, você tem que levantar de novo, você tem que ir lá. Então ele demanda a sua atenção. Saúde, né? Escutar vinil faz bem pra saúde, né? Você tem que ir lá levantar, tem que fazer exercício. Exato. Outra coisa, né, Henrique, que mudou demais, eu não tô criticando a mudança, mas constatando, hoje você não escuta um CD inteiro, é raro, né? CD que eu digo assim, exato. 1, 2, 3, 4, Hoje não escuta não, hoje com a galera às vezes nem lança, né? O single. Tem um negócio na música que eu falo muito isso, a gente é dependente das tecnologias pra gente escutar música, porque a gente quer escutar música.
E dependendo da tecnologia, fica mais fácil escutar ou não. O vinil é um certo limitador. Sim. Mas tem todo um charme ali que as pessoas gostam de comprar isso. Mas você falou um negócio, que você falou assim, eu comprei uma guitarra Gibson. Uma Gibson versus Fender é mais ou menos aquela coisa Mercedes versus BMW, que são a inovação tecnológica pelo clássico, e a Fender versus Gibson também tem essa escolha, né? Sim. Normalmente, os ingleses são mais Gibson, normalmente, estou falando que é coisa não, e os americanos mais... Tudo bem, você vai falar assim, mas Eric Clapton usa Fender, então... Não, mas normalmente é isso mesmo. Por que uma Gibson e não uma Fender? Legal. Vamos lá. Aí eu preciso dar uma quebra na cronologia dos eventos, né? Quando eu comprei a Gibson, a minha maior referência né, era o Guns N' Roses. E tinha a questão da memória afetiva, né? Aí, então é um americano que usa a Gibson. Mas eu diria que no passado mais recente, a Strato me interessa mais. Engraçado que eu comprei, Henrique, essa foi uma surpresa, assim, que essas que às vezes a gente tem nos Estados Unidos em termos de preço vis-a-vis benefício. Eu fui comprar uma guitarrinha pro meu filho, comprei uma Squire, enfim, pequenininha, eu nem sabia que existia, mas o Squire de criança, sabe? Sei. Sim. Num formato Strato. Cara, um baita timbre, um negócio super bacana. Então hoje eu chego em casa, a despeito de ter lá a Gibson, o meu interesse é a guitarrinha do meu filho. Mas o fator histórico, mano, sem dúvida, é a influência que Guns N' Roses teve, porque eu era, assim, fanzoca mesmo, escutar pra caramba, etc e tal. Mas com o passar do tempo, isso mudou. Guns N' Roses, eu nem escuto mais Guns. Outras coisas vieram. Steely Dan, lança New Balance, bro. Tá entendendo o perfil? O cara tem as nuances ali, por isso que é demais. Agora, uma outra pergunta, e falando no assunto que a gente já falou lá atrás, e aí já caminhando já um pouco mais pro final, aí depois eu quero falar um pouquinho de lifestyle. Cara, você é um slasher, que é uma coisa que a gente tem, a gente já puxou essa cancha do slash, que é um cara que faz várias coisas, generalista talvez seria a palavra, né? E uma coisa que você me contou, cara, que eu não sabia desse detalhe, que você que editou o DVD da Ariane, teve quantos milhões de views Cara, ele chegou agora, contando stream das plataformas, né, com Spotify, etc. Tal, em 65 milhões de 65 views barra milhões, streams. Muito bom. Muito e aí, bom, cara? Isso aí é, de certa forma, uma terapia pra você? Ou é uma coisa que você faz porque... Por quê, cara? Também entrar nessa... Como assim você que editou? Legal. Explico. Boa. O Henrique, na verdade, assim, a Ariane tinha esse projeto. Tá. Que é um projeto que, na nossa concepção, não seria ambicioso do ponto de vista de alcance. Porque, assim, de forma muito resumida, é releitura de músicas da década de 70, 80, alguma coisa de 90, do repertório que se tocou nas igrejas, tá? Então, o que existe hoje em dia? Conteúdo religioso. De conteúdo religioso. Isso. Cristão. Só que o que existiu e continua existindo com em números expressivos? Quem fez releitura de músicas muito antigas e as músicas contemporâneas. Então, a gente olhou para um repertório que a gente gostava e que não estava sendo muito bem explorado. E aí começa aquela questão de orçamento, né? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Entra o lado, ó, o Slasher já vai lá na caixinha do business. Opa! Cara, eu fiz uma conta de que, assim, primeiro que eu tinha minimamente familiaridade com a ferramenta, né? Que no caso eu editei todo no Premiere. Eu tinha um amigo muito bom, chama-se Branco, Conheço. que é um cara, um gringo aí que já fez coisa grande, sabe? E ele tava morando em Belo Horizonte, que ele casou com a Belo Horizontina. E aí Branco, dá pra encarar esse troço, cara, dá pra fazer. E aí, cara, foi a decisão minha de tirar férias. Eu trabalhava no BTG, eu tirei férias, toda a captação foi feita, eu não participei da captação, tava lá, claro, mas quem captou foram, né, diferentes filmmakers. E o material veio pra mim, eu falei, cara, vou fazer esse negócio. O Henrique, eu fiquei sem brincadeira nenhuma, assim, cara, o exagero é zero. Eu devo ter ficado 5 dias sem ver a luz do sol, cara. Uau. Dentro do quarto. Eu acordava, ia pro computador, eu dormia depois de ter acabado de editar alguma coisa. Mas tudo isso pra dizer, porque você
Né? Perguntou, né, Lucas? Pô, esse negócio é, tipo, sei lá, uma forma de, né, descontrair, etc. E eu acho zero, achei um trabalho de corno, assim, sem igual. Do ponto de vista de resultado, eu olho aquilo com orgulho. Mas, cara, eu valorizo hoje esse trabalho como nunca. Uau! O cara que tá ali editando. Sim! Pega aqui, aí bota a imagem daqui. Isso não deu muito trabalho, muita dor de cabeça. Cara. De novo, a iniciativa, né, a percepção inicial, né, era mais a necessidade mesmo, porque os preços eram altos naquele contexto. Falei, cara, quer saber se eu comprar um iMac bacana, instalar tudo que precisa instalar e eu mesmo meter a mão nesse negócio, vai ficar 1/10 do preço que eu tô vendo aí, e vai ser uma aventura entrar nessa. Então tinha um pouco do espírito now, né, de aventurar num troço novo, mas a conclusão ao final é que, assim, foi um esforço, cara. Faria de novo? Demorou. Não. Demorou. Bom, não precisa ir longe. A Arena acabou de gravar o volume 2. Quarta-feira passada. E eu paguei. Falei, ó. Resumiu. E você pegou Demorou. Assim, eu gosto pra caramba. Editar, brincar, faço umas coisas pra Ariana, inclusive mais homemade. Mas um projeto com esse tamanho de conteúdo não dá. Gostei do resultado, assim, eu olho e falo, pô... Não, aqui, também. tá Eu vou te falar que eu fiquei formado, sabendo disso. A gente tá conversando algumas coisinhas pra bater enfim, bater uma bola antes de... Enfim... E aí, cara, a hora que eu fiquei sabendo disso, eu falei, caraca, porque ficou muito legal, velho. Mas fique claro, edição de vídeo, tá? Não, sim. Vou fazer uma pergunta aqui que ela é muito pertinente no meio, que é o seguinte. Normalmente os artistas, a gente tem uma vida, na maioria das vezes, ao contrário. Né? É aquela história de você trabalhar exatamente num período que as pessoas estão descansando. Ok? Você é um cara do mercado financeiro que trabalha aí 12 horas por dia, de segunda a sexta. Estou exagerando aqui, mas para gerar uma referência. Tá claro. Já a sua esposa é uma pessoa que trabalha, é uma cantora conhecida, de renome, e que a agenda é o inverso. É o feitiço de Acle, é isso mesmo? Porque você é durante a semana diurno, ela, final de semana, viajando... Não sei se isso é exatamente isso, né? Como é ser marido de uma artista conhecida? Legal. Assim, Henrique, do ponto de vista de gestão de agenda, a Ariane, depois que teve o primeiro filho, né, que é o Tito, que nasceu em 2015, ela fez um pouco... um mix de prioridades, né? Então, quer dizer, se quando a gente casou, a agenda era um negócio assim, fim de semana, sexta, sábado e domingo. E aí sim era bastante complicado, porque eu chegava no fim de semana muito cansado da rotina do trabalho. Porque essas horas exageradas eram mais, né, ao início da minha carreira e tal. E ela chegava no fim de semana já com as agendas pré-definidas, né? E eu acompanhava, tocava junto. Então essa agenda era mais complexa. Hoje em dia, a Ariane tem viagens pontuais que me dão o privilégio de ficar sozinho com os meninos também, que isso é uma coisa legal, Henrique. Vai de menino, vibes. Deixa eu confessar, assim, os garotos, eles são muito dela, no sentido de... ela ocupa um espaço grande demais. Não só pelo carinho e dedicação, mas inclusive porque ela tem interesse genuíno por algumas coisas da realidade deles que eu fui pouco desenvolvido. Vou te dar um exemplo. Na época de heróis, né, eles já passaram um pouquinho dessa fase. Ela sabia todos os heróis. Eu sabia o Homem-Aranha, pô, a Batman. Aí ele vinha lá, o Lanterna Verde. Ela Lanterna Verde é isso. Eu falei, cara, dava um baile. Então assim, no final do dia, né, eu me esforço, pô, pera aí. Inclusive ir aos jogos do Atlético é talvez o único momento que o protagonismo é meu, porque aí eu conheço um pouco mais que ela, etc. Um ambiente genuinamente, né, masculino no sentido assim, fica perto do pai, que é meio perigoso, eu gosto disso também. Né, aquela tensão toda. Mas nas viagens ocorre algo muito parecido, quer dizer, às vezes ela pega, sei lá, tem que cantar no sábado à noite, pega um voo sábado de manhã e volta só domingo.
Pô, é um tempo super gostoso que eu tenho absoluto... De qualidade, né, cara? Esse tempo é assim, né, Henrique? Sabe também, E aí assumo as rotinas, né? Que é uma coisa até que mudou agora recentemente. Eu que tô levando eles pra escola de manhã. E tá sendo, assim, super gratificante, cara. Eu acordo mais cedo, vou lá, faço o pãozinho, o ovo, vibe, mano. o Nescau. Aí tem a fruta lá, que eles sempre estão rejeitando, mas a gente tenta. Pô, dá uma hora, bota todo mundo no carro, vambora. É importante participar e é gostoso, né, Henrique? Eu acho que são os momentos também, né? Então talvez eu veria esse desafio, eu tô olhando mais metade cheia do copo. Não, muito bom. Aqui, já caminhando pro final, falar um pouquinho de lifestyle, que eu sei que a gente curte também. Cara, viagem. Fala aí uma viagem que te marcou. Eu sei que você gosta muito de viajar também. Assim, eu gosto muito... Eu tenho que talvez mudar isso, mas eu gosto muito de repetir as coisas, né? Eu e a Iriana, a gente é encantado por Nova York, a gente vai muito. Ano passado a gente foi, sei lá, 3 vezes. Sou suspeito, não vou nem falar. Mas se fosse pra escolher uma viagem assim na nossa, né? A gente foi em San Diego, sem filhos. Alguém te deu essa dica, fica mais tempo em San Diego, eu acho que a gente Verdade. Vocês vão amar San Diego. É verdade. San Diego foi assim, uma experiência animal, adorei a cidade, o estilo. Eu acho que é isso, mas uma cidade que a gente tem um carinho diferenciado é Nova York. Eu gosto daquela bagunça, eu gosto da diversidade que se pode fazer do ponto de vista cultural. Caos, né? Assim, um caos interessante. Você gosta, Henrique? Eu gosto muito de viajar, assim. Eu tô um pouco na fase de tentar não repetir as cidades. Ok. E olhar um pouco mais América Latina, tô querendo muito ir na Colômbia. Porque a Colômbia é um país que, musicalmente falando, ela é uma referência muito grande mundialmente, né? Você tem um volume de artistas colombianos que despontaram recentemente e que se tornaram artistas globais. Tipo a Karol G, o J Balvin. Essa galera, né? Agora que você falou, fui ligando, você pode ficar. Caraca. Então, tipo assim, é o café da Colômbia, né? O que é? É a mistura ali, eles estão na ponta da América do Sul, pega ali, logo do lado ali o Panamá ali, começa a pensar a América Central, mas ao mesmo tempo a história da música latina está sendo muito presente hoje nos Estados Unidos, né? Então tem algumas coisas assim, eu gosto tô buscando fazer viagens diferentes. O mundo não tá muito bom pra você ficar viajando muito pra lá e pra cá, na não, vibe né? do Evandro. Tô louco pra voltar às cidades que eu não vou há um bom tempo, Londres, tal, pá. Que é uma cidade que eu sou louco, cara, Ouro Preto, cara. Adoro. Bom demais também. Preto, cara, voltando aqui no mercado financeiro aqui. Achei que eu tenho consultoria. Eu tenho cara, tenho uma ideia que o mundo sempre foi muito europeu, assim, né? Tanto que Greenwich é ali, definido ali exatamente, definir o padrão do mundo ali exatamente na Inglaterra ali e tal. O mercado financeiro, ele é muito baseado no fuso horário de Nova York, né? A Suíça, ela tem muito isso, assim, apesar de ter quase lá 4, 5 horas de fuso, algumas cidades da Suíça, elas são muito baseadas, assim, tem gente na rua, é porque o mercado financeiro de Nova York já fechou. Mas eu tenho uma ideia que o Oriente Médio está puxando o centro do mundo para eles ali, com toda essa revolução que está acontecendo nos Emirados Árabes ali e tal. E como é que é isso para você em termos de mercado financeiro? Você acredita Nova York ainda vai reinar durante muito tempo? Ou a gente, muito por causa de Londres, né? Ali que é muito forte também, mas está acontecendo essa mudança do centro de gravidade do mundo financeiro, assim, indo mais para o Oriente Médio, ou eu tô maluco? Eu preciso, assim, estudar mais para te dar uma resposta mais precisa, mas eu ainda enxergo... E olha que a gente tem escritório em Portugal, ou seja, a gente opera em bases globais através de Portugal. Mas a gente ainda sente a relevância de Nova York, ou digamos, os Estados Unidos, né, como grande centro financeiro do mundo, como eu enxergava há 5, 10 anos atrás. Então eu não consigo perceber esse movimento. Mas pode ser miopia, às vezes eu que não estou conseguindo enxergar, mas a relevância dos Estados Unidos ainda
para fins de precificação, inclusive no Brasil ou em qualquer outro lugar, é absoluta. Quer dizer, o nosso diretor de investimento é isso, ele gasta X% do tempo dele aqui no Brasil, mas um Y importante lendo a ata do FED, o que os caras vão fazer, etc. Tal, porque aquilo ainda é a referência para muita coisa. Tem muita tese de mudança, né, de hegemonia, etc. Tem um cara, inclusive, chamado Ray Dalio, que é o fundador da Bridgewater, que é uma gestora muito grande, que ele tem um livro que fala sobre isso, mas tem um videozinho no YouTube, para quem tiver interesse, que é muito didático sobre como ele explica que, digamos, os impérios todos passam por movimentos, o que é razoável, e que a gente está vivendo talvez um período de transição. Mas na prática eu ainda acho que, né, os Estados Unidos continuam com uma tremenda relevância como centro financeiro do mundo. Voltando aqui para lifestyle, cara, também uma coisa que a gente gosta muito, né? Gastronomia, né? E outra coisa que eu nem tinha notado aqui pra te perguntar, mas entra no TDAH. Filme, cara, cinema. Quais são os seus filmes favoritos? Que eu nunca te perguntei isso. Cara, eu não sei se eu tenho um filme favorito, eu mas precisaria recorrer a... Tipo, aqueles que você fala, pô... Cara, tem um que eu vi agora, que assim, é engraçado, eu vi por conta do meu filho. Eu já tinha visto, mas eu não peguei a mensagem, só peguei agora. De Volta pro Futuro. Come on, bro! Ô, bicho, mas Come na on, boa... Come on, bro, you already know. Cara, eu enlouqueci. O primeiro. Eu enlouqueci com a mensagem desse filme, cara. A mensagem, né? Que isso, cara? Começa com uma brincadeira, ano passado, etc e tal. E aí tem aquela história do cara que não sabia impor limite. Dizer, não, eu te encaro. Você não vai ocupar esse espaço. Isso. E aí a segunda versão dele é um cara que tomou uma única atitude, mas que aquilo foi suficiente. Que engraçado, tá me lembrando outro livro. A gente vai falando de livro, as coisas vêm em mente, né? Tem um cara chamado Jordan Peterson. Sim. Escreveu o livro 12 Regras para a Vida. E o primeiro capítulo é sobre lagostas. E ele vai falar de um neurotransmissor chamado serotonina, que basicamente na lagosta, quando ela está numa batalha e é a primeira dela e ela perde, aquilo quase representa todas as próximas batalhas. Porque a serotonina vai lá pro chão, portanto ela se encurva, ela se torna mais frágil. Pronto, no final do dia é isso que o livro vai trazer. E no final do dia, e quando a gente pega aqui o De Volta pro Futuro, é meio que isso, né? O cara bastou numa determinada circunstância ele se posicionar. Eu não tô lembrando o que você tá falando. Um se torna loser e o outro, por causa da atitude do momento, ele cresce, né? E aí as coisas começam, toma decisões importantes. Então eu achei assim, fortíssima a mensagem daquele filme, que no meu imaginário era um filme mais infantilizado, etc. Mas é porque eu vi novinho. Vendo agora com os meus, eu falei, cara, esse filme é sério, é de verdade. Spielberg. Eu gosto dos filmes lá de máfia, né? Do Goodfellas, Poderoso Chefão. Mais Poderoso Chefão. Poderoso Chefão pra mim é sensacional. Nossa, né? aquele ali tem o making-off do filme, né? Não é isso? Acredito que sim. Que tem. Eu acho que tá na Netflix, eu acho. Tem o 1, 2 e o 3, né? E aí é legal rever os filmes pra você entender. Ok. Inclusive, cara. Por que aquele filme. Quase não foi feito. Aí eles vão falando lá a questão de budget. Da temática, né, de inclusive eu vou falar uma coisa aqui, desculpa te interromper, eu vou falar uma coisa aqui, tá gravado isso aqui. Você estava falando do vinil, bababá, todas essas razões que vocês falaram, vocês amam essas razões que eu não gosto de vinil e não tenho vinil, porque eu ocupo espaço, porque eu tenho medo de quebrar o negócio, se eu mudar, babá, mas eu, a época de filmes, eu tive muitos CDs, trabalhei na Virgin, a gente sabe disso, mas eu acredito que em algum lugar nos Estados Unidos, no meu apartamento lá, a trilogia do Poderoso Chefão. Se estiver lá, ela é sua. Opa! Tá aqui, ó. Vê se você gosta, já que você quer guardar. Vou guardar na sua casa. Boa. Então ela é sua. Cara, a gente... Desculpa, gente. Não, é porque você voltou no vinil, cara. Isso, veio pra mim só... Assim, claro, a gente explorou um pouco a experiência sensorial, né? Do tato, do cheiro, aquele trem. Mas, de novo, eu acho que o que a gente acaba perdendo, né, cara, é a experiência de você, de fato, dar atenção pro momento, né? A gente falou um pouco disso de música, mas isso se aplica a tantas coisas, né? Por exemplo, o celular hoje roubou, cara, a capacidade das pessoas de interagirem de forma exclusiva. Conversar.
Eu lembro agora recentemente, você estava falando de restaurante, eu fui levar meu filho para comer e eu tenho um celular que ele é aquele tijolinho, aquele antigo, Sim, né? Nokia. Só pra Ariane, porque assim, se ela precisar de mim, tô fora, cara, volta porque, sei lá, né? Incêndio. Ela me acessa. Mas ninguém tem, e é isso, a ideia é essa. Cara, eu cheguei no restaurante, primeiro lugar que é um ET, né? Eu tirei o celular, botei na mesa, o próprio garçom, o que é isso? Como assim? Só que a gente fez um diagnóstico, meu filho, dá uma olhadinha. Impressionante. Toda a mesa. Pessoal no celular. Quer dizer, o cara tá ali, mas não tá ali, né? Tá ali, mas não tá ali. Isso é o caso da música. Tá tocando aí no stream, mas você tá em outro. Cara, o vinil te exige. Presta atenção em mim. Exige dedicação. Exige. Interessante. Cara, mudei totalmente, que desculpa. Não. A gente bate papo é isso, cara. Aí pra penúltima pergunta, que a gente sempre deixa a última, que é porque a gente pergunta pra todos os nossos convidados. A penúltima é a seguinte, cara, você é um cara de fé também, né? Sim. E é muito louco isso, assim, no mercado financeiro, que é um mercado de exatas. Sim. Ou busca ser de exatas. Como é que a fé, ela contribui pro que você faz, cara? Tá. Cara, a forma que eu enxergo isso é que a transformação, ela não se dá à medida que você exerce um serviço religioso, né? É a assimilação de algo, né? Que para mim se trata de uma experiência com Deus. E isso ecoa na forma que você lida com a vida, né? E é claro que quando entra nesse aspecto profissional, primeiro, você gasta muitas vezes metade do seu tempo útil, né, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Portanto, o exercício de fé acontece no dia a dia, acontece à medida que a vida acontece, né, Lucas? E talvez o que possa ser assim mais diferente é que nesse ambiente é um ambiente, digamos, que em geral, né, não quero generalizar, mas vazio de fé. Portanto, você é um bicho diferente, e além de ser um bicho diferente, né, a externalidade natural da assimilação de Jesus como sua referência, que é o meu caso, implica em atitudes que também não são atitudes propriamente associadas ao que a cultura enxerga como razoável, como natural. Então tem um pouquinho de esquisitice nessa história, mas no final do dia eu acho que para quem está maduro nessa caminhada não é um grande desafio. Ao contrário, é uma oportunidade de você, de alguma forma, passar amor em diante no formato que a gente aprendeu e desenvolveu através do relacionamento com Jesus Cristo, que é assim que eu enxergo minha relação de fé. Tem menos assim uma cara institucional, a despeito de sim, eu frequentar uma igreja e valorizo aquele momento de comunidade. Eu aprendo ali, eu desenvolvo amor, e vários outros atributos naquele ambiente. Mas eu acho que é no relacionamento com a vida que, de fato, essa coisa exala, esse perfume de Cristo consegue, de alguma forma, trazer um pouco dessa experiência para os outros, né? Sensacional. E aí a última pergunta, cara. E era pra ter te preparado pra essa. Eita. Eu não falei. Mas tudo bem. A gente se pergunta, cara. E a gente depois quer fazer um compilado, enfim, com todas as pessoas que passaram aqui. Cara, nos conte um segredo. Uma coisa que, assim, não precisa de ser uma coisa... Cara, tem gente que fala, pô, você faz uma receita que... eu faço isso que lá, eu vai sei. estar o Selic em julho? Gostou, né, Pedro? É isso. Eita. Exatamente. Gostou. Não, brincadeira. Não, mas tá certo. Essa foi a melhor da noite. Nos conte um segredo, cara. Ai, Lucas, agora você me pegou, cara. Vamos lá, não diria que é um segredo, mas eu tenho ambições do ponto de vista de exercício das minhas habilidades que estão para além da minha atuação profissional de hoje em dia. Tem uma cliente minha que sempre diz assim, Vando, você tá no lugar errado, você tem... e não é exatamente isso. Eu adoro o que eu faço, claro. Eu vejo fazendo isso por muito tempo. Mas dentro, né, eu tenho reflexões no sentido de canalizar um pouco da minha energia em algum momento para atividades diferentes.
talvez escrevendo alguma coisa. Pronto, Olha, já é que legal, mano. ou, enfim, talvez isso é um pouco de segredo, mas é uma muito linha bom, que eu cara. gostaria de explorar em algum momento da minha vida. Isso é legal. Maravilhoso. Cara, olha só. O que dizer, cara? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Foi Prazer assim, um enorme. tempo, cara, precioso, ímpar, né? Singular, né? Gostei É das que a gente métricas, preza. dos riscos e os livros que você falou. Sim. O Range, você falou pelo menos mais Falei uns do Range, dois. falei do Checklist Manifesto, falei do livro agora do Jordan Peterson. Teve um que você fez uma pergunta que eu acabei não respondendo, posso responder agora, que é assim, de onde veio essa ideia de metrificação Isso. ou de apurar o seu processo de tomada de decisão? Tem um livro chamado Superprevisores, Tá. que é conhecidinho aí, que traz um pouco de uma metodologia, mas de um cara muito sério, muito respeitado lá fora. Acho que foram esses. Muito bom, cara. Sensacional, meu irmão. Excelente. Mais uma vez, muito obrado. Foi um prazer. Obrigado Prazer pelo é seu todo tempo. nosso. Valeu, Henrique. Muito A gente bom, sempre muito quis, bom. cara. Bora pro after. Boa. God bless. Abraços.